No centro da arena da academia, a tensão é palpável enquanto os dois estudantes se enfrentam. O nobre loiro zomba de seu oponente, questionando como um mero plebeu poderia esperar derrotá-lo. Ele declara que o resultado já está decidido, ridicularizando a determinação do jovem de cabelos escuros e afirmando que a bandeira da derrota já está sendo hasteada sobre ele. Assim que o sinal para o início do duelo ecoa pelo local, ele avança com uma confiança arrogante. Ele chama por sua empregada, Lilith, exigindo que ela observe atentamente enquanto ele humilha o tolo que ousou desafiá-lo, certo de que seu status superior garantirá uma vitória rápida. No entanto, o resultado não é o que ele previu. Momentos depois, ele jaz de bruços na terra, completamente derrotado. Lilith grita em choque enquanto o plebeu se posiciona sobre seu rival caído, a multidão observando em silêncio atônito enquanto o nobre invencível é humilhado. Esta é a queda do homem conhecido em toda a terra como nobre vilão. Seu nome é Vais Vincent, e sua derrota marca o início de uma espiral descendente rumo à infâmia, com seu rosto contorcido em uma máscara de raiva e descrença. Em um mundo muito distante desses eventos, uma alma diferente observa a tragédia terminar em uma tela brilhante. Ele reflete sobre o fim roteirizado de Vais, como, após perder para o herói Allen, o nobre perdeu tudo e acabou sendo descartado como um mero escudo pelo Rei Demônio, um fim patético para um antagonista outrora orgulhoso. Seu coração subitamente falha, e ele desaba em sua cadeira. O controle cai no chão enquanto sua vida se esvai, com os créditos finais do jogo ainda rolando ao fundo de seu quarto silencioso. A grandiosa propriedade Vincent permanece em silêncio sob o sol da tarde, sua arquitetura imponente sendo um testemunho do poder da família e da rígida ordem social que eles mantêm. Dentro de suas paredes de pedra fria, uma jovem empregada se apoia no corredor, com o rosto corado e a respiração ofegante de angústia. Ela parece sobrecarregada, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e confusão enquanto tenta se recompor. Ela é encurralada pelo jovem mestre, que se posiciona sobre ela com uma presença fria e autoritária. Ele segura um chicote de montaria atrás das costas, sua sombra pairando sobre a forma trêmula dela enquanto aprende contra a parede. Ele olha para ela com um brilho aguçado e predatório nos olhos, um leve sorriso de deboche brincando em seus lábios, sugerindo que ele está saboreando o desconforto dela. Ele piscou, seus olhos se arregalando em uma clareza súbita e chocante enquanto o mundo ao seu redor mudava e ganhava foco. Diante dele, uma jovem estava amarrada no chão frio, em uma posição vulnerável, enquanto ele permanecia paralisado em um estado de descrença absoluta. A confusão aumentou, deixando-o sem fôlego enquanto lutava para compreender a cena impossível que se desenrolava diante de seus próprios olhos. Ela olhou para cima, com os olhos cheios de lágrimas e uma profunda falta de reconhecimento, sua voz tremendo ao questionar onde estava e quem ele poderia ser. Assustado com um peso estranho em sua mão, ele olhou para baixo e se viu segurando um chicote, uma percepção que enviou um choque de puro pânico pelo seu peito. Sua mente acelerou, lembrando-se dos momentos anteriores em que era apenas um jogador em um mundo digital, mas agora a realidade da mulher amarrada e da sala ornamentada era inegavelmente física. Apesar do caos, ele não pôde deixar de notar a beleza estonteante dela, mesmo quando ela se dirigiu a ele com um título de respeito, sua voz carregada de preocupação com sua súbita mudança de comportamento. Virando-se para um espelho próximo, ele vislumbrou um reflexo que era ao mesmo tempo familiar e estranho. O nome Vais ecoando em sua mente com uma sensação assustadora de déjà vu. Uma epifania terrível o atingiu como um golpe físico. Ele havia renascido como o próprio monstro que uma vez observara em uma tela, o nobre cruel e abusivo, Vais Vincent. Não havia margem para dúvidas. Ele agora era uma parte viva do jogo escolar Noblesse Oblige, preso na pele de seu antagonista mais odiado. Ele se lembra da capa de Noblesse Oblige, o jogo de fantasia escolar que ele dominou através de inúmeras partidas. Neste mundo, ele agora é Vais Vincent, o nobre vilão destinado a ser o principal obstáculo para o herói, Allen. Esta versão de si mesmo era um monstro, um homem que sentia um prazer sádico em usar seu poder para atormentar implacavelmente os mais fracos. Ele estava destinado a um caminho cruel. Após uma derrota esmagadora nas mãos de Allen, Vais perderia seu status e acabaria caindo tanto a ponto de se tornar um mero servo do Rei Demônio. Seu destino final era ainda mais patético, terminando como um escudo humano descartado, deixado para apodrecer no chão frio. Olhando para a garota trêmula diante dele, ele percebe que ela é Lilith Scarlet, a própria empregada que o Vais original costumava abusar. Ele se lembra do histórico sombrio do passatempo cruel do nobre, um histórico de violência que faz seu estômago revirar. Ele é tomado por uma onda de autoaversão, incapaz de compreender como alguém poderia ser um bastardo tão desprezível e sem coração. Seu primeiro instinto é estender a mão e libertá-la imediatamente de suas amarras, relutante em deixar uma alma tão gentil sofrer por mais tempo. No entanto, ele hesita, percebendo que uma mudança repentina da crueldade para a bondade pode despertar suspeitas em um mundo que espera que ele seja um vilão. Ele permanece de pé sobre a forma prostrada da empregada, sua consciência lutando contra o desejo de manter sua fachada vilanesca. Embora considere encerrar a sessão ali, a visão do estado quebrado dela torna impossível para ele simplesmente ir embora. Ao se inclinar mais perto, seus olhos se arregalam em choque ao ver o pescoço dela, onde as marcas de sua crueldade anterior estão expostas. Vendo-a tremer tão violentamente, ele olha para as próprias mãos, perguntando-se se deveria tentar uma aposta que poderia mudar tudo. Com um grito súbito e determinado, ele estende as mãos para frente, e uma luz brilhante rompe de suas palmas enquanto ele invoca um feitiço de cura. A energia mágica a envolve, e um leve chiado de vapor sobe de sua pele enquanto os hematomas e feridas começam a desaparecer. Ele se lembra do conhecimento oculto do guia de estratégia, recordando que os
desenvolvedores haviam dado secretamente ao seu personagem a habilidade de usar magia de cura desde o início. Mascarando rapidamente sua preocupação com um tom arrogante, ele diz para ela não entender mal suas ações, alegando que estava apenas usando-a como cobaia para praticar sua magia. Apesar de suas palavras frias, ela olha para ele com os olhos transbordando lágrimas de gratidão genuína, sua voz tremendo ao agradecê-lo. Ele a observa, perturbado pela facilidade com que ela oferece seus agradecimentos, e começa a perceber a verdadeira profundidade do medo e da obediência que o Vaz original havia instilado nela. Um silêncio pesado cai entre eles enquanto ele desvia o olhar, seu coração pesado com o peso de um nome que ele está apenas começando a entender de verdade. Ele abaixa o olhar, o peso de suas ações passadas evidente em sua voz enquanto oferece um pedido de desculpas sincero, prometendo que sua crueldade anterior chegou ao fim. Do lado de fora, o sol da manhã atinge a propriedade Vincent, enquanto lá dentro, Lilith permanece paralisada, seus olhos arregalados refletindo uma profunda perplexidade diante dessa mudança repentina em seu mestre. Mais tarde, na opulência do salão de jantar, os funcionários da casa se reúnem enquanto uma refeição é preparada, o ar carregado com uma tensão que se tornou o padrão nesta residência. Enquanto Exalvin se aproxima para servir o prato, ele se prepara para o surto habitual, lembrando-se de quantas vezes pratos foram arremessados ao chão em acessos de fúria nobre, mas mantém o profissionalismo ao apresentar a comida. O jovem nobre encara a comida, uma percepção silenciosa surgindo sobre como ele tratava tais coisas com descaso no passado, reconhecendo para si mesmo que seu caminho anterior foi um erro. Ele olha para o mordomo e oferece um elogio raro, observando que o tempero da refeição está perfeito mais uma vez, uma afirmação simples que carrega um peso imenso. O veterano servidor fica momentaneamente sem palavras, seus lábios tremendo enquanto o elogio inesperado de seu mestre é absorvido. Sobrecarregado pela validação repentina, o mordomo explode em uma demonstração de gratidão intensa, declarando-se profundamente honrado por palavras tão gentis enquanto o restante da equipe observa maravilhada. Toda a equipe doméstica se debulha em lágrimas diante da demonstração de caráter, sussurrando sobre como seu mestre se tornou maravilhoso, enquanto ele permanece em um silêncio constrangedor, perplexo que um simples elogio pudesse causar tal comoção. Observando os servos chorosos, ele percebe que interpretaram sua mudança como um sinal de amadurecimento, sem jamais suspeitar que a alma dentro daquele corpo não é mais a mesma que eles um dia temeram. Ele reflete sobre o peso esmagador da crueldade de seu antecessor enquanto os funcionários continuam a chorar ao seu redor, percebendo quão monstruoso o ocupante original deste corpo deve ter sido. Determinado a nunca mais causar tamanha tristeza, ele pega uma fina vara de treinamento, decidindo que seu primeiro passo rumo à redenção é descartar as ferramentas de seu antigo eu violento. Ao sair para o ar fresco das terras da propriedade, ele segura a vara com firmeza, sua determinação se transformando em um voto silencioso de se transformar completamente. Ele olha para o horizonte onde se ergue a silhueta imponente da prestigiada academia, um lembrete do tempo que passa. Como nobre, espera-se que ele se matricule em 2 anos, um marco que definirá seu futuro. Ele é assombrado por uma visão de uma linha do tempo mais sombria, onde sua reputação se transformou em pó após uma derrota humilhante nas mãos do herói durante um teste de combate. Ele percebe que, naquela realidade alternativa, o choque de lâminas com seu rival teria sido o catalisador de sua queda, mas ao mudar suas ações agora, o futuro outrora fixo está começando a mudar. Ele olha para os restos estilhaçados de uma espada de madeira que jazem esquecidos entre os escombros, uma manifestação física do caminho do qual ele está tentando desesperadamente se afastar. Com um olhar cheio de convicção inabalável, ele declara ao céu aberto que gastará cada gota de sua energia para evitar a ruína que antes o aguardava. Ele sente o suor escorrendo por seu rosto, sua respiração saindo em arquejos irregulares enquanto ele leva seus limites físicos ao extremo em uma sessão de treinamento exaustiva. Curvado sobre um toco de árvore para recuperar o fôlego, ele se assusta quando uma voz familiar chama seu nome do outro lado da clareira. A aventureira de Rank S, Milk Avitas, paira sobre seu aluno com um olhar afiado e questionador, perguntando-se se ele está realmente comprometido com a tarefa. Abaixo, Vaz Vincent a imagem do colapso total, seus membros tremendo enquanto ele ofega e implora por um momento de trégua. Ela reconhece o estado dele com um aceno curto, concedendo-lhe uma breve janela para recuperar as forças. Seu olhar se estreita em uma expressão fria e penetrante enquanto ela o avisa que, se ele pretende ser rotulado como um fracasso no momento em que entrar na academia, deve simplesmente manter esse desempenho patético. Sob a pressão implacável dela, ele força seu corpo dolorido de volta ao movimento, empunhando desajeitadamente espadas duplas enquanto ela grita correções sobre sua postura e pegada. Ele não pode deixar de refletir sobre a ironia de usar o prestígio de sua família para contratar uma mestra tão lendária, apenas para se encontrar em um pesadelo vivo. Ele está lidando com uma lenda, uma guerreira que normalmente só agraciasse o campo de batalha nas circunstâncias mais terríveis e aclamada como a lâmina inigualável da capital real. Sua boca se contorce em um sorriso arrepiante e sádico enquanto ela observa o sofrimento dele, fazendo-o perceber tarde demais que seu pedido por um treinamento sem misericórdia foi atendido por uma mulher que realmente aprecia a arte de quebrar os outros. Vaz aceita um presente de Lilith, uma faixa de cabeça com a inscrição Diligência. Ele a amarra na testa, seu olhar endurecendo com uma determinação tão feroz que ele declara que se esforçará até o limite da morte. Essa intensidade vem de seu conhecimento sobre Noblesse Oblige, um mundo que ele vê como um jogo de alta dificuldade onde o fracasso é definitivo. Ele recorda a imagem de um guerreiro caído, um lembrete de que, nesta realidade, é preciso jogar perfeitamente para sobreviver. Por causa dessa ameaça iminente, ele força suas pernas trêmulas a manterem a posição. Ele admite para si mesmo que nunca condicionou seu corpo de verdade, nem mesmo em sua vida anterior, mas não pode se dar ao luxo de desperdiçar um único segundo quando o preço da negligência é a expulsão ou a morte. Enquanto supera a dor, seu foco se estreita no objetivo singular de autoaperfeiçoamento.
Ele entende que uma base física forte é a única maneira de dominar as complexidades da esgrima e da magia, mesmo que o processo o deixe completamente exausto. Ele começa cada manhã praticando meticulosamente suas formas de espada sob o olhar atento e silencioso de sua instrutora. Após os treinos técnicos, ele passa para um regime extenuante de musculação e corrida de resistência. O desgaste físico é imenso, mas ele se recusa a diminuir o ritmo. Do amanhecer até que as estrelas tomem o céu, ele repete o ciclo: golpes, corridas e esforço. É um ciclo implacável de exaustão projetado para quebrá-lo e reconstruí-lo. Para alimentar essa transformação, ele segue uma dieta rigorosa e rica em proteínas. Uma mesa de pratos cuidadosamente preparados o aguarda, cada ingrediente escolhido para reparar seus músculos sobrecarregados. 2 semanas após o início dessa rotina punitiva, ele se senta com seu leal mordomo, refletindo sobre o progresso feito. Embora a magia possa curar sua carne, ele sabe que ela não substitui a têmpera conquistada pelo suor, e oferece um humilde pedido de desculpas pelo trabalho extra que sua ambição causou. O homem mais velho retribui o olhar com respeito inabalável, garantindo-lhe que qualquer fardo é aliviado pela própria dedicação do jovem mestre. Ele observou enquanto o jovem mestre atingia seu limite, 3 semanas após o início de um regime de treinamento que havia esculpido a exaustão em cada linha do rosto de Weiss. Ele sentiu o peso daquelas 3 semanas, enquanto os dias se tornavam um ciclo infernal onde cada hora parecia uma eternidade sob o olhar implacável do sol. Antes que ele pudesse processar a passagem do tempo, o sol mergulhava abaixo do horizonte, marcando o fim de mais um dia de trabalho físico implacável. Tendo finalmente se aclimatado ao regime físico brutal, o jovem nobre parou diante de seus servos leais e declarou sua prontidão para iniciar sua educação mágica. Enquanto se aproximavam do escritório, ele confessou ao seu mordomo que estava cansado da dureza que havia suportado e esperava por um professor com um toque mais gentil. Ele observou com a respiração suspensa enquanto uma figura misteriosa entrava na sala e colocava um chapéu pontudo sobre a mesa, imaginando quem havia sido convocado para guiá-lo. Seu coração afundou quando a recém-chegada se revelou como ninguém menos que a formidável Milka Vitas, provocando um grito de puro desespero. Ela o olhou com um olhar frio e penetrante, explicando que sua perícia não se limitava à lâmina, ela era uma mestre das artes arcanas também. Ela observou enquanto ele se voltava para seu mordomo em pânico, exigindo saber por que uma alma mais gentil não havia sido escolhida, enquanto o velho simplesmente lembrava de sua genialidade inigualável. Percebendo sua hesitação, ela se inclinou com uma expressão assustadoramente intensa, oferecendo-se zombeteiramente para ser gentil com ele, uma promessa que apenas serviu para aprofundar seu pavor. Ela permanece na margem do rio, sua voz cortando o rugido da cachoeira enquanto ordena que seu aluno canalize mais poder mágico e não feche os olhos. Weiss, encharcado e tremendo sob o peso esmagador da água, solta um grito gutural de agonia. Ela permanece indiferente aos seus apelos desesperados por misericórdia e às suas reclamações de que isso é muito mais extenuante do que o treinamento com a espada, ordenando friamente que ele suporte a torrente por mais 2 horas. Ele só consegue lamentar em desespero, perguntando-se para onde foi a compaixão dela. Ela explica com lógica fria que humana é a força vital da magia, e a única maneira de expandir a própria capacidade é através deste treinamento implacável e consistente. O ultimato é claro, ele deve repetir esse ciclo extenuante todos os dias até perder a consciência. A pura impossibilidade da tarefa o deixa em estado de choque antes que ele finalmente desabe na água rasa, completamente exausto. Este regime brutal marca apenas o começo, pois seus dias agora são divididos entre a cachoeira e exercícios de combate prático com espadas de madeira. Durante o duelo, ele é repetidamente derrubado, seus movimentos lentos e cheios de aberturas que ela explora sem hesitação. Quando ele finalmente atinge o limite de sua resistência física e cai na grama, uma presença familiar e gentil chega para oferecer alívio. Ela promete apoiá-lo com sua magia de cura, encorajando-o a dar o seu melhor, enquanto a instrutora apenas desdenha, vendo a resiliência dele como nada mais do que uma oportunidade para mais punição. Enquanto recupera o fôlego, um pensamento estranho começa a criar raízes em sua mente, distraindo da dor persistente em seus músculos. Ele se vê levando seu corpo ao limite absoluto, correndo e golpeando com um fervor que nunca soube que possuía. Ele é assombrado por uma única pergunta: por que alguém que antes era tão definido pela preguiça agora está trabalhando com uma intensidade tão desesperada e implacável? Ele reflete sobre a existência vazia de sua vida anterior, lembrando-se de uma época em que era pouco mais que uma casca, cercado pela desordem de um recluso e fugindo de cada desafio que exigia esforço. Olhando para os vastos terrenos da propriedade onde agora treina, ele questiona a mudança fundamental em sua natureza, perguntando-se por que agora é capaz de um esforço tão implacável e diligente em comparação com seu eu passado. 2 meses de trabalho extenuante se passaram, e o rugido constante da cachoeira tornou-se o pano de fundo de sua luta diária pela maestria física e mágica. Enquanto descansa do esforço, um peso súbito e gentil pousa em sua cabeça, fazendo-o olhar para cima em uma confusão assustada para sua mentora. Ela oferece um sorriso raro e suave, elogiando-o por seu progresso rápido e pela eficiência com que ele alcançou seu último objetivo em meras 2 horas. A ternura inesperada o deixa atordoado, enquanto ele tenta conciliar esse gesto afetuoso com o treinamento brutal que suportou sob a supervisão dela. Confirmando suas suspeitas, ela explica que esse elogio físico é sua recompensa designada para cada marco que ele alcançar com sucesso durante as sessões. Ele não consegue evitar uma sensação de ironia, notando privadamente que a recompensa minguada de um carinho na cabeça mal equilibra a severidade esmagadora de sua abordagem de castigo. Sua crítica silenciosa é recebida com um olhar conhecedor e levemente sinistro de sua professora, no momento em que uma presença familiar se aproxima à distância para interromper o momento. Lilith chega com uma expressão radiante, carregando uma cesta de piquenique e anunciando que trouxe o almoço, oferecendo um alívio muito necessário da intensidade da manhã. Ela permanece em silêncio enquanto a professora continua sua palestra, com uma expressão perspicaz e experiente.
Milk reconhece que, embora outros possam lhe oferecer recompensas e bondade, seu próprio papel é ser a disciplinadora, aquela que o impulsiona com mão firme. Enquanto ela fala, a jovem empregada espera por perto, segurando as marmitas de madeira que representam justamente esse apoio. A mentora o lembra de nunca ignorar aqueles que desempenham o papel da cenoura, pois o encorajamento silencioso deles é o que o permite suportar os rigores do treinamento. A ficha cai com uma clareza repentina. Enquanto a empregada inclina a cabeça em uma confusão silenciosa diante da atmosfera pesada, o olhar dele se torna mais focado, enxergando a intrincada rede de relacionamentos que o sustentou. Parados juntos à beira do rio caudaloso, o peso de seu progresso finalmente se assenta. Ele entende agora que sua capacidade de perseverar não é um feito solitário, é um esforço coletivo alimentado pelas pessoas ao seu redor. Sua mente divaga para os rostos de sua casa. Ele pensa no mordomo estoico que garante que ele esteja bem alimentado e na doce empregada que permaneceu como uma presença constante e encorajadora ao seu lado em cada provação. Então, seu foco retorna para a mulher formidável à sua frente. Ele reconhece que a severidade dela é uma forma de cuidado, uma pressão necessária destinada a forjar seu espírito e garantir seu crescimento como mago e como homem. Um pequeno e genuíno sorriso surge em seus lábios, embora seus olhos permaneçam sombreados pela gravidade de seus pensamentos. Sem essa cooperação inesperada de todos, ele sabe que teria permanecido estagnado, incapaz de alcançar esses novos patamares. Esse sentimento de gratidão contrasta fortemente com as sombras de seu passado. Ele se lembra das versões de si mesmo que vieram antes, tanto o nobre original quanto a alma de outra vida, que viviam em isolamento, movidos apenas por seus próprios desejos egoístas. Ele recorda a solidão fria de uma vida onde ninguém estendeu a mão para ajudar e, tão importante quanto, ninguém se importou o suficiente para repreendê-lo por seus fracassos. Era uma existência vazia, desprovida do atrito que molda o caráter. Fechando os olhos, ele finalmente identifica a peça que faltava em suas vidas anteriores. O que ele realmente precisava era desse equilíbrio delicado que encontrou aqui, uma mistura de amor que é ao mesmo tempo doce em sua bondade e duro em suas expectativas. Ele faz um voto interno e silencioso de que seus dias de sobrevivência puramente egoísta acabaram, declarando que não viverá mais apenas por si mesmo. Refletindo sobre suas motivações passadas, ele reconhece que, embora evitar a morte e a ruína fosse seu foco principal, sua perspectiva mudou em direção àqueles que o apoiaram, como Lilith, a quem ele não deseja mais entristecer. Erguendo-se com um propósito renovado ao lado de suas aliadas, ele declara sua intenção de evitar o destino ruinoso que antes o aguardava, escolhendo um caminho que beneficie tanto a si mesmo quanto a todos que o apoiam. Ele ofega em busca de ar, com o rosto encharcado de suor enquanto a lua brilha no alto sobre a propriedade, marcando a hora tardia de sua prática implacável e extenuante. Sua luta continua apesar do imenso desgaste físico, impulsionado pela voz estrondosa de sua mentora, que exige mais 4 horas de esforço, levando-o aos seus limites absolutos. O grupo chega movimentado à cidade de Ligbelt, um lugar de grande importância no mundo que Weiss conhecia apenas como um jogo. Ele caminha entre Milk e Lilith, sentindo o peso da situação enquanto cruzam a ponte de pedra em direção ao coração do assentamento. Esta cidade serve como ponto de partida para muitas jornadas, com suas ruas ladeadas por casas de enxaimel e preenchidas pelos sons do comércio diário. Para Weiss, é uma percepção surreal estar no exato local onde o protagonista original da história deveria começar sua busca. Ele não consegue evitar que uma gota de suor escorra por sua têmpora enquanto a energia caótica da cidade o pressiona. Perto dali, os sons de uma disputa acalorada irrompem, com alguém gritando acusações de trapaça, aumentando ainda mais seu mal-estar. Voltando-se para sua mentora, ele comenta sobre o estado precário da segurança na área, observando enquanto uma briga começa a poucos passos de distância. Milk permanece imperturbável pela violência, seu olhar fixo à frente enquanto os sons de agressão ecoam pelos becos. Com uma expressão séria, o jovem nobre faz a pergunta que tem pesado em sua mente: quem exatamente ele deve enfrentar neste teste prático? Ele busca no rosto de Milk uma pista, suas próprias feições fixas em uma máscara de determinação focada. Ele reflete sobre os 3 meses de treinamento extenuante que suportou desde que sua jornada começou, percebendo que esta cidade foi escolhida especificamente para sua avaliação. Ele se pergunta se seu oponente será um criminoso comum ou alguém mais formidável, questionando a natureza do combate que o espera. Em resposta, ela oferece um sorriso afiado e predatório que lhe envia um sobressalto de alarme. Seus olhos brilham com uma intenção maliciosa, sugerindo que o que quer que ela tenha planejado para o teste dele estará longe de ser comum. Enquanto Lilith torce entusiasticamente por seu sucesso, ele se vê tremendo com uma crescente sensação de pavor. Milk garante que ele não se preocupe, sua voz transbordando uma confiança sombria enquanto promete selecionar o melhor oponente absoluto para o seu teste. Sem que eles saibam, um grupo de homens com aparência rude já notou sua chegada de um ponto de observação próximo. O líder dos bandidos locais sorri maliciosamente, seus olhos se estreitando enquanto ele escolhe o grupo como seu próximo alvo. Os bandidos começam a olhar lascivamente para as mulheres, seus comentários tornando-se grosseiros enquanto discutem suas preferências. Eles veem os recém-chegados não como ameaças, mas como presas, completamente alheios à proeza marcial possuída pelo nobre e seus companheiros. Os rufiões zombaram do jovem nobre, ridicularizando-o por trazer tamanha beleza para seu território hostil. O riso deles foi interrompido, no entanto, quando a acompanhante de seu alvo fez um aviso arrepiante. Se não cuidassem da língua, o garoto que estavam menosprezando seria o fim deles. Ele estreitou os olhos, ignorando as risadinhas persistentes da gangue atrás dele. Para ele, esta cidade não passava de um covil de bandidos, um lugar onde o pior da sociedade se reunia para atacar os incautos. Ela expressou sua irritação com o assédio persistente, com a testa franzida em desgosto.
Ao lado dela, o jovem firmou sua determinação, jurando silenciosamente que, independentemente da presença da professora, ele protegeria sua companheira desses vermes a qualquer custo. A professora os aconselhou a simplesmente não dar atenção ao grupo, descartando os bandidos como uma perda de tempo precioso. Enquanto os outros pareciam relaxar, o garoto sentiu um solavanco de surpresa súbito e inexplicável, seus sentidos formigando como se tivesse perdido algo vital. Ela sentiu em concordância alegre com as palavras da instrutora, sua irritação anterior aparentemente desaparecida atrás de um sorriso radiante. Ele permaneceu quieto, no entanto, incapaz de conciliar a atual disposição ensolarada dela com a estranha sensação que acabará de vivenciar. Ele não conseguia afastar uma percepção arrepiante enquanto se aproximavam de um grande edifício de enxaimel. Por um segundo fugaz, ele sentirá uma onda de pura e absoluta intenção assassina irradiando da garota ao seu lado. Ele se perguntou se teria sido apenas um truque de sua imaginação, já que ela agora parecia perfeitamente calma e inocente. Eles entraram na Guilda dos Aventureiros, um salão espaçoso repleto de pesadas mesas de madeira e o murmúrio baixo de alguns poucos clientes matinais. O pé direito alto e a arquitetura robusta falavam de um lugar construído para negócios e para briga ocasional. A atmosfera lá dentro estava impregnada com o cheiro de madeira velha e bebidas alcoólicas enquanto se aproximavam do longo balcão de atendimento. Algumas figuras encapuzadas permaneciam nas sombras do bar, sua presença aumentando a reputação da cidade de abrigar indivíduos perigosos. O trio de encrenqueiros os seguiu para dentro, suas expressões endurecendo em máscaras de pura agressão. Eles não estavam mais rindo, em vez disso, pareciam prontos para provar que suas ameaças anteriores eram mais do que apenas palavras vazias. Eles cercaram o jovem nobre, com seu líder pairando sobre ele com uma ordem ameaçadora para levar a disputa para fora. O confronto escalou rapidamente, deixando o garoto preso entre as mesas da guilda e a ameaça iminente de violência física. Ele e seus associados rudes são identificados como os irmãos Boldan, os próprios oponentes que Vais está destinado a confrontar. Devido ao seu longo histórico de crimes, incluindo roubo e sequestro, Milk explica que eles só foram protegidos por subornos até sua recente prisão, tornando-os o teste perfeito para uma primeira batalha real. Ela o incita a ouvir com atenção enquanto os criminosos vagam por perto, completamente alheios ao fato de estarem sendo avaliados como bucha de canhão para treinamento. Seus olhos afiados reconhecem sua determinação, mas ela nota sua total falta de experiência, uma combinação perigosa no mundo dos aventureiros. Essa falta de experiência torna o combate real um passo necessário, embora perigoso, em seu crescimento que ele deve eventualmente dar. Ela continua sua palestra sombria, alertando que muitos morrem em seu primeiro encontro quando deixados para enfrentá-lo sozinhos, e ela nem sempre estará lá para vigiá-lo. Apesar do aviso terrível, ela promete intervir se as coisas se tornarem fatais, oferecendo-lhe uma sensação de segurança que reforça sua confiança. Essa segurança desaparece em um instante quando ele percebe que foi deixado inteiramente sozinho na rua, com seus companheiros tendo desaparecido sem dizer uma palavra. Os bandidos aproveitam seu isolamento, acenando para que ele vá em direção a um beco escuro enquanto ele percebe que sua professora o enganou impiedosamente para esta luta. Diante desta provação repentina, ele firma seus nervos, recusando-se a deixar o medo ditar suas ações enquanto se prepara para enfrentar os irmãos sozinho. Ele fixou seu olhar em um objetivo único e sombrio, decepar um dos membros deles como forma de incapacitá-los sem recorrer à força letal. Observando o trio pelas costas, ele reconheceu que, apesar da aparência rude, eles possuíam a habilidade real. Enfrentar 3 oponentes ao mesmo tempo era uma perspectiva assustadora e, embora não tivesse desejo de tirar suas vidas, ele questionava se conseguiria sequer garantir uma vitória em uma luta justa. À medida que o grupo conduzia para os confins estreitos do beco, ele percebeu que o confronto era inevitável. Ele precisava desesperadamente de uma estratégia antes que o primeiro golpe fosse desferido, sabendo que, uma vez iniciada a luta, não haveria volta. Sua mente voltou às palavras de despedida de sua mentora, sua garantia calma de que seguir suas instruções garantiria sua segurança. No entanto, o suor frio em sua testa e seus olhos arregalados e incertos traíam sua dúvida persistente. Entrando nas sombras dos edifícios, ele se concentrou nas lições que lhe foram ensinadas, tentando firmar sua determinação enquanto seguia os bandidos em direção ao seu destino. Do alto da rua, Milk observava o progresso do rapaz através de uma janela, acompanhada por uma jovem com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto que observava a cena com preocupação. A companheira repreendeu a professora, chamando-a de cruel por enganar seu aluno, mas a mentora permaneceu impassível, argumentando que tal pressão era necessária para despertar uma motivação real no rapaz. Descartando a preocupação com um longo gole de sua caneca, a espadachim resmungou que interviria se as coisas ficassem realmente terríveis, embora sua companheira continuasse convencida de que aquilo dificilmente poderia ser considerado apenas um treino. Enquanto isso, em uma taverna lotada, a jovem se viu como centro de atenções indesejadas quando um grupo de homens barulhentos a reconheceu de mais cedo naquele dia. Eles se aproximaram dela, olhando-a com cobiça e celebrando sua suposta boa sorte, enquanto ela os observava com um olhar estoico e nada impressionado que sugeria que ela estava longe de ser indefesa. Ela permanece imóvel enquanto o grupo de homens a cerca, com o líder deles se gabando de que são o bando de ladrões que manda na área. Ela escuta aterrorizada enquanto eles explicam que estavam simplesmente sem companhia feminina para a noite, o líder se aproximando com um sorriso predatório enquanto ela se encolhe entre as outras cativas assustadas. Em resposta à ameaça, sua expressão muda,
O medo em seus olhos é substituído por uma intensidade sombria e vazia que sugere uma determinação oculta e perigosa. De repente, o ar é preenchido por um jato violento de carmesim enquanto um golpe rápido e invisível rasga o silêncio. Enquanto isso, no beco estreito, o jovem nobre mantém sua posição contra os dois irmãos, de costas para a rua enquanto se preparam para o confronto. Ele observa enquanto um dos bandidos estende a mão para iniciar o confronto, gotas de sangue começando a dançar no ar conforme o primeiro golpe é desferido. O homem explode em um grito gutural de dor ao ser pego de surpresa pelo golpe de Vice, um ataque tão rápido que o deixa cambaleando antes mesmo de conseguir processar o ocorrido. Ele assume uma postura baixa e focada, com sua lâmina desembainhada e pronta, enquanto lembra a si mesmo da necessidade de se mover primeiro para garantir a vantagem. Ele se recorda das lições severas de seu treinamento durante um momento de preparação solitária, lembrando como sua mentora, Milk, enfatizava que o primeiro golpe é primordial. Ela o ensinou que pegar um oponente desprevenido é o elemento mais importante da batalha, pois um golpe surpresa pode superar a força de qualquer ataque padrão. Ela havia ilustrado ainda mais essa realidade brutal explicando que mesmo os maiores mestres são vulneráveis. Um artista marcial perecerá se seu pescoço for quebrado antes que possa reagir, e até mesmo o mestre da magia cairá se for atingido antes de ter a chance de manifestar uma barreira protetora. Ela observava a distância enquanto os três irmãos permaneciam alheios, com seu líder começando a resumir suas exigências com um dar de ombros desdenhoso. Antes que o líder pudesse terminar seu pensamento, o jovem nobre avançou, internalizando a lição de que a vitória pertence a quem golpeia antes mesmo que seu oponente possa reagir. Enquanto sua lâmina brilhava no ar, ele refletiu sobre uma vida inteira de hesitação, percebendo que não podia mais se dar ao luxo de adiar as escolhas difíceis que definem o caminho de um homem. Ele manteve a vantagem, reconhecendo a tolice de sua crença passada de que o tempo sozinho resolveria seus problemas. Em vez disso, ele agora entendia que o futuro é forjado nas decisões de frações de segundo do presente. Com uma onda de nova determinação, ele canalizou sua energia em um golpe decisivo, descartando mentalmente a sombra de sua antiga versão letárgica em uma busca desesperada por transformação. O impacto enviou os três bandidos para o chão de paralelepípedos, deixando-o sem fôlego e ofegante, mas triunfante ao perceber que sua aposta realmente havia funcionado. Ele começou a se afastar dos homens caídos, calculando que seu único caminho para a vitória tinha sido esse ataque preventivo, sabendo que uma luta justa contra três oponentes aprimorados por mana teria sido sua perdição certa. Sua respiração pesada era o único som no beco até que uma voz familiar ecoou das sombras, oferecendo um elogio surpreendente de pontuação máxima por seu desempenho. Ele olhou para cima em choque ao encontrar sua mentora parada por perto com sua aluna, embora o elogio inicial dela tenha sido rapidamente temperado por uma avaliação mais crítica de 70 pontos. Enquanto a garota mais jovem entusiasmadamente dobrava essa pontuação em sua própria mente, a guerreira experiente explicou que uma abordagem verdadeiramente proativa teria envolvido uma resolução muito mais brutal e permanente dentro da segurança da guilda. Ela o deixou com muito que refletir, ao se reunir com seus companheiros. O peso do encontro ficou evidente nas gotas de suor em sua testa. Ele chamou por sua professora e pela empregada, com a voz levemente tensa enquanto tentava recuperar a compostura. Ele ofereceu um pedido de desculpas sem jeito à jovem que o esperava, que estava visivelmente angustiada com seu desaparecimento repentino. Ela o repreendeu, seu alívio se manifestando como frustração por ter sido deixada para trás em uma situação tão assustadora, exigindo saber por que ele havia sumido tão de repente. Ela juntou as mãos em gratidão pelo seu retorno seguro, mas o momento de paz durou pouco. Uma gota carmesim escura manchara o punho de sua camisa branca, um testemunho silencioso da violência que acabará de ocorrer nas sombras. A empregada de olhos atentos questionou imediatamente a origem da marca, sua preocupação aumentando ao apontar o sangue. Ele rapidamente desconversou, insistindo que era apenas coisa da cabeça dela, desesperado para manter em segredo os detalhes sombrios da luta no beco. Enquanto ele tentava manter sua fachada de normalidade, as consequências de suas ações se desenrolavam em outro lugar. Em uma taverna mal iluminada, as cativas que haviam sido mantidas pela gangue criminosa estavam finalmente seguras, seus rostos uma mistura de choque e alívio profundo enquanto eram atendidas. Elas estavam em meio a uma cena de devastação total, onde mais de 20 membros do notório bando de ladrões jaziam incapacitados pelo chão. As autoridades chegaram e encontraram toda a organização criminosa desmantelada em um único golpe decisivo, deixando a sala cheia com os gemidos dos derrotados. As notícias do evento viajaram rapidamente para os jardins tranquilos da academia. Os relatórios indicavam que, embora os bandidos tivessem sido espancados a ponto de ficarem fisicamente incapazes de falar, o misterioso agressor garantiu que não houvesse fatalidades, demonstrando um nível de precisão aterrorizante. Ela se recostou, um sorriso leve e conhecedor brincando em seus lábios enquanto revisava o relato oficial. O documento acreditava explicitamente a operação bem-sucedida, a cooperação inesperada de um certo jovem nobre, confirmando suas suspeitas sobre as capacidades ocultas dele. A guerreira experiente olhou para os terrenos, sua intriga aumentando. O nome Vice Vincent carregava um novo peso agora, e ela não pôde deixar de reconhecer as profundezas ocultas do aluno que antes subestimara, imaginando do que mais ele seria capaz. De volta à propriedade da família, uma carta formal de gratidão acompanhada de uma recompensa substancial em dinheiro chegou para o jovem mestre. Ele olhou para os documentos com genuína confusão, aparentemente sem saber que seu ataque preventivo fora interpretado como o desmantelamento heróico de toda uma organização criminosa. 1 ano e meio se passou desde que o regime extenuante começou.
Sob o peso esmagador de uma cachoeira, o jovem nobre permanece firme, seu corpo irradiando uma força recém-descoberta e avassaladora. Nos primeiros dias, ele frequentemente desmaiava por exaustão de mana ou simples fadiga física, vigiado por sua mentora implacável, Milk, enquanto lutava para acompanhar o ritmo das exigências dela. Mas esses dias de fraqueza acabaram, substituídos por um foco agudo e inabalável em seus olhos. Ele agora manipula os elementos com facilidade, conjurando rajadas de energia e gelo que antes pareciam impossíveis, sob o olhar atento de sua professora. Mesmo na quietude de seu quarto à noite, seus sentidos permanecem aguçados. Ele desenvolveu a habilidade de detectar presenças através de paredes sólidas e consegue sentir o fluxo constante e poderoso de mana correndo em suas veias. Mais tarde, durante uma refeição formal, o jovem mestre se junta à sua equipe leal. Zeus pergunta sobre o progresso de seus estudos mágicos, ao que ele responde com uma garantia calma e confiante de que tudo está correndo bem. Apesar de sua confiança externa, ele reflete privadamente sobre a dificuldade de dominar os 4 elementos fundamentais, terra, vento, água e fogo, sob os métodos de treinamento notoriamente rigorosos e exigentes de Milk. Para demonstrar seu progresso, ele manifesta sem esforço os 4 elementos simultaneamente, um feito de equilíbrio e controle que deixa até o estoico mordomo momentaneamente atônito com a exibição de poder bruto. Ele confessa a Zeus que a intensidade de sua professora é verdadeiramente demoníaca, observando que o treinamento dela é muito mais aterrorizante do que a ameaça representada pelos bandidos que ele havia subjugado anteriormente. O mordomo oferece uma perspectiva perspicaz, sugerindo que tal treinamento extremo só é necessário porque o talento latente do jovem está muito além do comum, exigindo uma mestra do calibre de Milk para refiná-lo. Ele superou todas as expectativas, um feito que Zeus agora detalha para a equipe da casa. O mordomo explica que, fundamentalmente, a magia é restrita a um único elemento por pessoa, tornando o progresso do jovem mestre verdadeiramente anômalo. Ele observa que mesmo para uma aventureira de elite de rank S como Milk, o domínio é limitado a apenas 2 elementos. No entanto, apesar dessas leis estabelecidas da natureza, o garoto conseguiu romper o teto do senso comum. Ele fica impressionado com a pura raridade do talento, maravilhando-se com o fato de o jovem nobre poder empunhar todos os 4 elementos simultaneamente. É um dom que o coloca em uma categoria própria entre os magos. Ele admite que, no passado, o descuido e a falta de foco do garoto sugeriam um futuro muito diferente. No entanto, a diligência demonstrada nos últimos 18 meses permitiu que esse poder latente e extraordinário finalmente florescesse. Ele observa com um sentimento de profundo respeito, reconhecendo que o jovem mestre se tornou verdadeiramente uma figura admirável através de seu próprio trabalho árduo e perseverança. Ele permanece no grande e silencioso salão por mais um momento, o peso do potencial do garoto pairando no ar enquanto ele contempla o caminho que aguarda a família Vincent. As lutas anteriores do garoto vêm à mente, uma lembrança de um tempo em que ele foi reduzido às lágrimas, implorando por misericórdia sob a pressão implacável de seu treinamento. Foi um momento de pura vulnerabilidade e medo. Ela pairava sobre ele então, seu olhar afiado perfurando sua fachada. Milk percebeu que ele não estava apenas lutando, ele estivera praticando magia em segredo, escondendo seu verdadeiro progresso dela por razões que só ele entendia. Ela exigiu ver os resultados desse treinamento clandestino, ignorando seus protestos em lágrimas. Sua curiosidade foi aguçada, e ela não aceitaria que lhe negassem um vislumbre dos segredos que ele vinha guardando. Ele finalmente revela o fruto de seu trabalho sob a luz do luar, ondas de energia bruta pulsando de suas mãos. O segredo foi revelado, e a verdadeira extensão de seu poder começa a iluminar a escuridão do jardim. Os olhos de Milk se arregalam quando ela percebe a magnitude do talento do garoto. Não eram apenas os 4 elementos básicos, ele estava manipulando luz e trevas também, um feito considerado impossível para alguém tão jovem. O jovem nobre oferece um sorriso contido, quase tímido, admitindo que a técnica ainda é um trabalho em andamento. Quando Milk questiona seu segredo, ele explica seu desejo de apresentar apenas uma obra-prima finalizada àqueles que respeita. Diante de um vórtice de energia pulsante, ele confessa que ainda não dominou totalmente o fluxo. Milk mal consegue acreditar que tal poder possa ser considerado incompleto, com o ceticismo gravado claramente em seu rosto. Com seu público reunido, ele decide que chegou a hora de buscar a perfeição. Esta é sua própria criação, uma fusão de forças opostas, luz e trevas, unidas por sua pura vontade e foco. O ar explode com um brilho ofuscante enquanto os 2 elementos finalmente se fundem em um poder único e aterrorizante. Lilith e Milk só conseguem observar em silêncio atônito enquanto o ápice de 18 meses de trabalho secreto se manifesta diante delas. A lua eventualmente cede ao sol nascente, marcando a passagem do tempo enquanto a intensa sessão de treinamento na floresta finalmente se encerra. Sob o céu brilhante da manhã, a grande propriedade fervilha de atividade enquanto convidados e estudantes se reúnem para uma ocasião formal, com os segredos da noite anterior escondidos atrás de fachadas nobres. No meio do burburinho educado da multidão, um bocejo repentino e cansado quebra o decoro da manhã, traindo a exaustão de uma longa noite passada em claro. Lilith rapidamente cobre a boca, o rosto corando de vergonha enquanto se desculpa com seu mestre. Ele a observa com preocupação, imaginando se os esforços do dia anterior ou a falta de sono finalmente cobraram seu preço. Relembrando aquele momento, ele reflete sobre como aquele esforço final na floresta foi o ponto de virada, marcando a conclusão bem-sucedida de sua magia original. Ele concebeu uma nova forma de magia, a cura sombria, que funde as forças contraditórias da luz e das trevas. Esta técnica utiliza as propriedades restauradoras da luz curativa junto com a névoa sombria debilitante do elemento trevas. Por causa dessa dualidade, o feitiço atua como uma faca de 2 gumes no campo de batalha, curando automaticamente as feridas dos aliados em seu raio de alcance, enquanto inflige simultaneamente uma maldição persistente em qualquer inimigo reconhecido. Apesar da conclusão bem-sucedida desta fórmula complexa, o custo físico é imenso.
Ele jaz caído no campo de treinamento, ofegante, enquanto o consumo absurdo de mana do feitiço deixa completamente exausto. Vendo seu estado, Milk oferece uma solução direta, declarando sua intenção de buscar uma bebida forte para tirá-lo do torpor. Ele, no entanto, permanece focado em suas limitações, percebendo que sua capacidade atual de mana ainda está longe de ser suficiente para uma magia tão avançada. Antes que ele pudesse responder, ela desaparece em um borrão de velocidade, deixando-o sozinho após sua partida repentina. O cenário muda para a grandiosidade de uma gala formal, onde ele se encontra entre a nobreza. No meio da multidão, seus olhos aguçados captam o vislumbre de alguém se movendo com a graça fluida e estranha de um assassino treinado. Ele observa o salão, lembrando-se de boatos sobre guardas clandestinos que protegem a linhagem Vincent, mas seus pensamentos são interrompidos quando uma voz familiar chama seu nome. Virando-se para o som, ele se depara com uma jovem de beleza estonteante, com cabelos cintilantes e olhos vermelhos penetrantes que ele reconhece imediatamente. Ele sussurra seu nome em descrença, Condessa Cynthia Violeta. Ela está diante dele, a própria personificação da graça e a figura central do destino que ele tenta navegar. Com um sorriso sugestivo, ela o cumprimenta, comentando sobre o longo tempo desde o último encontro deles. Ela se inclina com um comentário brincalhão, mais afiado, notando sua expressão angustiada e comparando seu rosto ao de um goblin esmagado. Ele apenas consegue retribuir o olhar em silêncio, um suor frio brotando em sua testa enquanto a presença esmagadora dela aciona um instinto profundo de autopreservação. Esse encontro desencadeia uma onda de pavor dentro dele, um lembrete de que, no conto original deste mundo, ele era um homem desprezado por todas as almas que conhecia. Sua mão começa a tremer incontrolavelmente enquanto o peso de seu papel predeterminado como vilão se abate sobre ele como um manto pesado. Entre todos os que o detestavam, ela era aquela cujo ódio ardia com mais intensidade e perigo. Sua silhueta surge em sua mente, uma figura sombria e vingativa destinada a ser a principal arquiteta de sua eventual ruína. Seria a mão dela que eventualmente deixaria seu corpo quebrado e crivado de feridas na conclusão original da história. A lembrança daquele destino terrível, embora ainda não realizado nesta linha do tempo, surge diante de seus olhos com uma clareza visceral e aterrorizante. Apesar da ameaça iminente que ela representa, ela mantém uma máscara de graça nobre, seu sorriso tão radiante quanto inquietante. Ele se lembra de que sua presença ali era um dever relutante, uma necessidade de sua posição na família Vincent que ele não poderia evitar. Olhando para a grandiosa propriedade, ele lamenta sua decisão de comparecer a tal reunião de indivíduos da alta sociedade. O encontro casual com ela antes de sua matrícula formal na academia era uma variável que ele nunca esperou enfrentar tão cedo em sua jornada. Ele respira fundo, segurando a cabeça enquanto tenta recuperar a compostura em meio à ansiedade turbulenta. Ele raciocina que, como ainda não entraram na academia, ele ainda não deu a ela um motivo para desprezá-lo nesta nova vida. Uma imagem passageira de seu antigo eu, exibindo um sorriso confiante e talvez arrogante, surge em sua mente. É o fantasma do homem que ele está se esforçando tanto para não se tornar, uma lembrança de uma personalidade que não combina mais com a pessoa que ele é agora. Sua súbita luta interna não passa despercebida, pois ela o observa com um olhar de confusão e curiosidade crescentes. Ele se vê agarrando memórias que desaparecem da trama do jogo, perguntando-se o que exatamente deveria estar fazendo neste momento crucial. De repente, as próprias sombras parecem atacar quando uma figura escura surge da escuridão com intenção letal. Antes que ela possa gritar, uma mão enluvada tapa sua boca e uma lâmina fria é desembainhada, prendendo-a em um abraço mortal bem diante de seus olhos. Ela se inclina, sua voz um murmúrio baixo e perigoso enquanto lembra de que o passado não foi esquecido. Seus olhos se fixam nos dele, trazendo à tona a memória de sua arrogância anterior, quando ele usou seu status para exigir a presença dela em seus aposentos privados. A lembrança daquela noite surge vividamente, ela fugindo do quarto em pânico, desesperada para escapar do alcance de suas mãos pretensiosas, enquanto ele permanecia sentado, convencido de que seu título lhe concedia tudo o que desejava. Voltando ao presente, ela o encara com um desprezo frio e puro, seus lábios se curvando ao cuspir as palavras, rotulando-o como nada mais do que um lixo nobre. Ele só consegue ficar ali parado, gotas de suor se formando em sua testa sob o peso do olhar dela. Ao redor deles, a atmosfera da gala se torna densa com sussurros baixos e julgadores dos outros convidados, que se perguntam como ele poderia ter a audácia de mostrar o rosto aqui, quando o ódio dela por ele é de conhecimento geral. Em uma mudança repentina e chocante de comportamento, ele se curva em uma reverência profunda e formal, sua voz firme enquanto oferece um pedido de desculpas sincero e humilde por suas transgressões passadas. Ele permanece curvado diante de toda a assembleia, ignorando os sussurros chocados da multidão enquanto assume publicamente a responsabilidade total por suas ações, admitindo que foram indignas de sua posição. Essa demonstração de arrependimento a pega de surpresa, embora saiba que o perdão é uma perspectiva distante, ela se vê incapaz de continuar repreendendo alguém que parece estar refletindo genuinamente sobre seus erros. Ela observa, ainda curvado em uma postura de submissão absoluta, e admite para si mesma que nunca esperou que um homem com orgulho dele baixasse a cabeça diante de outra pessoa. Enquanto ele começa a se endireitar lentamente, espera silenciosamente que essa demonstração pública de humildade tenha sido suficiente para suavizar a postura dela e, talvez, adiar o destino sombrio que ele sabe estar escrito para si. Ele reflete sobre seus próprios sentimentos complicados, reconhecendo que, embora um dia a tenha admirado de longe em outra vida, sua prioridade agora deve ser uma saída discreta e rápida do centro das atenções. Ele reflete sobre a divisão fundamental entre eles, vendo Cynthia como um farol de luz enquanto ele permanece envolto na escuridão de sua reputação passada. Ele acredita que seus caminhos estão destinados a permanecer separados, um contraste gritante que não pode ser superado. Com o coração pesado, ele decide que a retirada é sua única opção, temendo que qualquer interação adicional leve apenas ao desastre.
Ele se compara a um nobre em desgraça alcançando um sol que certamente o queimaria, como os heróis trágicos de outrora que voaram perto demais dos céus. No momento em que se prepara para se afastar, um toque repentino o detém. Cynthia estende a mão, segurando firmemente seu braço, forçando seus olhos a se encontrarem em um momento de conexão inesperada que desafia seu monólogo interno. Perto dali, Lilith observa a troca com curiosidade, enquanto os sons da gala continuam ao redor deles. A atmosfera formal é pontuada pelo chamado de seu nome, atraindo a atenção dos presentes para a cena que se desenrola. Quebrando o silêncio, ela faz um convite surpreendente, perguntando se ele a honraria com uma dança. Sua expressão é calma, mas resoluta, e seu aperto no braço dele permanece firme enquanto ela desafia as fronteiras sociais que ele tanto lamentava. Ele fica sem palavras, seu rosto corando com uma mistura de choque e confusão diante do pedido dela. No entanto, o momento de intimidade é estilhaçado pelo aviso súbito e frenético de Lilith, sua voz cortando a música para alertá-lo de um perigo à espreita logo atrás dele. O sol da tarde banha o gazebo do jardim onde os dois nobres estão sentados. Cynthia quebra o silêncio, comentando sobre o clima agradável enquanto compartilham um chá tranquilo. Um silêncio pesado segue sua observação, pairando sobre a propriedade. Weiss acaba oferecendo uma concordância rígida, mencionando o canto dos pássaros para preencher o vazio. Enquanto mantém uma fachada educada, sua mente corre com uma única pergunta persistente: por que Cynthia veio à sua casa? Ela, enquanto isso, permanece perfeitamente composta, saboreando seu chá. Seus pensamentos vagam de volta à noite em que tudo começou, uma lembrança de um salão de baile lotado. Lá, ela se aproximou dele com um pedido suave, perguntando se ele lhe concederia uma dança. Tinha sido um encontro casual em uma gala formal, um convite inesperado da mulher conhecida como a principal heroína do reino. Ele se viu levado para a pista de dança, ainda processando a reviravolta repentina dos acontecimentos. Voltando ao presente, ela o observa atentamente, notando que ele parece diferente de antes. Quando ele reage com confusão, ela revela que está bem ciente da transformação pela qual ele passou. Ele percebe então que seu treinamento diário extenuante e os preparativos para a academia não eram tão secretos quanto esperava. Rumores entre a nobreza claramente chegaram aos ouvidos dela, pintando um quadro de sua nova dedicação. A lembrança da dança se intensifica quando ela traz à tona um assunto específico e mais sombrio. Ela questiona o quanto ele realmente se lembra dos eventos daquele dia, com o olhar fixo no dele. Ele hesita, sua compostura vacilando enquanto o incidente da tentativa de assalto passa por sua mente. Lutando por palavras, ele consegue apenas uma confirmação tensa, sem saber como começar a se desculpar pelo que aconteceu. Enquanto se movem juntos na lembrança da dança, a distância entre eles desaparece. Ela se inclina, sua presença se tornando avassaladora, deixando preso na gravidade de seu olhar e no peso da história que compartilham. Ele fica paralisado enquanto ela se aproxima, o hálito dela quente contra sua pele. Ela sussurra uma pergunta direta, questionando se ele realmente esqueceu a confissão que uma vez lhe fez, com os olhos fixos nos dele em busca de uma reação. Antes que ele consiga encontrar sua voz, a música desaparece e o salão explode em aplausos educados, sinalizando o fim da dança. Ela se afasta com um olhar cúmplice e brincalhão, deixando-o sem fôlego e perplexo no meio do salão enquanto o momento de intimidade se quebra. Com uma despedida final e enigmática, ela desaparece na multidão, deixando um rastro de saudade. Aquele momento marcou um ponto de virada para ele. Ela havia conquistado um pedaço de seu coração naquele dia, embora ele soubesse que a história deles estava longe de terminar. A memória muda para a figura imponente de Ajeto Vincent, um homem cujo olhar severo e comportamento frio exigem autoridade absoluta. Ladeado por seus subordinados silenciosos de terno, o patriarca da família Vincent continua sendo uma sombra formidável sobre a vida de seu filho. De volta à propriedade da família, chega uma missiva formal, ostentando o selo inconfundível do chefe da casa. O conteúdo da carta o lança em uma espiral de pânico. Um jantar com a jovem condessa foi organizado em sua própria casa e, para seu horror, a carruagem dela já está parando nos portões antes mesmo que ele possa se preparar. Este turbilhão de eventos leva diretamente de volta ao momento presente, onde os dois se sentam juntos no santuário silencioso de um gazebo no jardim. A equipe da casa está de prontidão ao fundo, garantindo que o chá da tarde prossiga com o máximo decoro. Apesar do ambiente sereno, ele não pode deixar de amaldiçoar a interferência de seu pai, imaginando que jogo o velho está jogando ao forçar essa proximidade. Enquanto a observa saborear o chá, uma percepção pesada cai sobre ele. No curso original do destino, ela nunca foi destinada a ele, mas ao herói, Allen. Ele reflete sobre o fato de ser um intruso em uma história que deveria pertencer a outro. Ele entende agora que, ao se permitir aproximar-se dela, está reescrevendo ativamente o futuro. Se ele puder mudar o caminho dela, talvez as colisões trágicas com Allen possam ser evitadas inteiramente, alterando o próprio destino do mundo. Ele rende os dentes, o suor brotando em sua testa enquanto o peso de sua situação se abate sobre ele. Se o futuro se desviar demais do caminho que ele conhece, seu conhecimento da história destinada se tornará inútil, deixando-o cego para os perigos à frente. Esse medo nasce do equilíbrio delicado do caminho pretendido para o mundo. Até mesmo sua vitória sobre Allen no duelo deles poderia ter consequências imprevistas. Afastar a heroína principal do protagonista destinado destruiria completamente a narrativa que ele está tentando navegar. Enquanto se sentam juntos no jardim silencioso, ele percebe que deve encontrar uma maneira de manter uma distância perfeita, nem tão perto para ser amado, nem tão distante para ser odiado. É um caminhar precário na corda bamba, onde qualquer deslize pode levar a uma mudança desastrosa no destino. Seus cálculos internos são subitamente interrompidos por sua voz suave, questionando se ele esqueceu suas próprias palavras.
Ela o lembra da vez em que ele afirmou ter se apaixonado por ela à primeira vista, seu olhar buscando no dele uma resposta. Ela relembra como a abordagem inicial dele pareceu arrogante e repentina, deixando-a insatisfeita, mas seu pedido de desculpas sincero mudou sua perspectiva. Vê-lo curvar-se tão humildemente amoleceu seu coração de uma forma que ela não esperava. Com um sorriso brincalhão e corado, ela se inclina e confessa que, se ele for realmente sincero, ela pode não se opor às suas investidas, afinal. O ar entre eles torna-se pesado com uma intimidade inesperada que ele nunca pretendeu despertar. Os dois permanecem sentados no jardim, o silêncio da propriedade cercando enquanto as implicações de suas palavras pairam no ar. Ele mal consegue conter o choque, seu rosto se contorcendo em uma mistura de pânico e descrença diante da súbita mudança de atitude dela. Os alarmes internos gritam enquanto seu plano de manter distância desmorona diante de seus olhos. Olhando para ela, ele fica impressionado com o contraste entre seu porte nobre e essa nova suavidade. Ele se preocupava em não ser querido, mas a perspectiva de ela realmente gostar dele é muito mais aterrorizante para o futuro que ele está tentando preservar. Ocorre-lhe então que, no conto original, o afeto dela pelo protagonista se desenvolveu com uma velocidade quase anormal. Ele percebe com um sobressalto que esse traço não mudou, foi simplesmente redirecionado para ele. Ele contempla a perigosa profundidade da devoção dela, uma vez que seu coração se decide, sua lealdade torna-se absoluta. Embora a bondade dela seja inegável, isso representa um obstáculo significativo ao seu objetivo de manter uma distância segura da trama principal. Enquanto se sentam juntos no jardim silencioso, o riso suave dela preenche o ar, levando-o a perceber que deve encontrar uma maneira de diminuir o interesse crescente dela antes que saia completamente de controle. Ela se inclina mais perto, com os olhos brilhando ao achar o silêncio estoico dele cativante, o que só faz seu pânico interno aumentar ao sentir o afeto dela subir a novos patamares não pretendidos. A pressão torna-se excessiva, e ele solta um grito assustado e indigno que ecoa pelo pátio no momento em que a empregada chega para renovar o chá. O surto repentino deixa com uma aparência totalmente desgrenhada e em pânico. Apesar de mortificado por seu próprio surto, ele logo se pergunta se tal exibição patética poderia realmente servir ao seu propósito, fazendo-o parecer menos atraente aos olhos dela. Ele agradece à empregada pela reposição, tentando recuperar alguma aparência de compostura. Enquanto a empregada observa silenciosamente a estranha dinâmica, a jovem nobre permanece completamente imperturbável, perdida em seu próprio mundo enquanto sussurra sobre como o jeito desajeitado dele é verdadeiramente charmoso. Ele percebe, com um pressentimento ruim, que seu plano de repeli-la falhou miseravelmente. Mais tarde naquele dia, na imponente propriedade dos Vincent, a chegada de uma carruagem sinaliza o início de um evento formal. Uma voz de dentro da mansão questiona se o jovem mestre foi informado sobre os assuntos significativos do dia por seu pai. Sentado nos salões opulentos, ele suspira com a menção de um noivado oficial, apenas para sua acompanhante revelar que já deu seu consentimento entusiasmado ao arranjo que seus pais propuseram. Ela explica que, após a conversa de hoje, ficou mais do que feliz em concordar. Seu pai observa com um sorriso malicioso, descartando o comportamento do filho como meros problemas de juventude. Enquanto isso, um som rítmico e agudo de metal batendo na madeira emana das árvores próximas, sugerindo que alguém está treinando por perto. O velho Vincent continua a se gabar para seus atendentes estoicos, alegando que seu filho herdou tanto sua boa aparência quanto uma certa timidez que o torna difícil de ler. Os guardas permanecem em silêncio, suas expressões ilegíveis enquanto permanecem ao lado de seu senhor. Ele continua a se gabar de sua ação decisiva, ostentando um sorriso satisfeito ao refletir sobre como garantiu o noivado entre seu filho e a renomada Lady Cynthia. Para ele, vê-los dançar foi toda a confirmação necessária para finalizar o acordo sem um momento de hesitação. Enquanto isso, perto da propriedade, os ex-ladrões se veem sob o comando do nobre, encarregados de um projeto de construção bizarro. Eles riem nervosamente, imaginando se o jovem mestre está realmente satisfeito com esses desdobramentos, enquanto seu líder trabalha diligentemente sob o olhar atento do chefe. O mais velho dos Vincent permanece profundamente envolvido, até mesmo auxiliando nos detalhes mundanos do projeto enquanto descarta quaisquer reclamações. Ele insiste que, como pai, possui uma habilidade inata de ler os desejos de seu filho apenas olhando para seu rosto, uma afirmação que deixa seus subordinados visivelmente abalados. De volta à grande mansão, o sol da manhã ilumina a fachada de pedra enquanto uma carruagem espera na entrada. O ar está parado, mas o silêncio está prestes a ser quebrado por uma percepção repentina. Lá dentro, a voz do jovem nobre ecoa em um rugido frenético de descrença, exigindo uma explicação para o noivado repentino. Enquanto ele cambaleia com o choque, a elegante Cynthia permanece por perto, sua expressão indecifrável, mas aparentemente divertida com o caos. Ele revisa freneticamente os documentos com sua fiel empregada, a verdade finalmente vindo à tona. O que ele inicialmente descartou como um simples encontro social era, na verdade, um contrato meticulosamente planejado que vinculava seu futuro à família Violeta. Ao processar a notícia, ele começa a ver as ações de seu pai sob uma luz nova e mais complexa. Embora casamentos políticos sejam a norma para sua posição, ele percebe que isso não foi um cálculo frio pelo poder, mas uma tentativa equivocada do homem mais velho de garantir a felicidade de seu filho. Essa revelação entra em conflito com suas memórias da história do mundo, onde o homem era uma figura distante que raramente aparecia. Ele luta para reconciliar o pai sombrio e ausente que esperava com a presença autoritária que atualmente vira sua vida de cabeça para baixo. A verdadeira natureza do homem é exposta enquanto ele cobre seu filho com presentes absurdamente luxuosos, desde doces gigantescos até pilhas de gemas preciosas. Ele é a própria definição de um pai excessivamente indulgente, alheio à pressão que sua bondade exerce. Observando a carruagem partir, o jovem é atingido por uma epifania arrepiante.
Ele finalmente entende o catalisador para a queda de seu antecessor. Não foi a negligência que forjou um vilão, mas a indulgência sufocante e desenfreada de um pai que deu ao filho tudo, menos limites. Ele permanece imóvel enquanto a jovem empregada se aproxima, com a cabeça baixa e as mãos firmemente entrelaçadas à frente do avental. Sua expressão é de uma tristeza profunda, um contraste gritante com a diligência silenciosa que costuma demonstrar ao servir a casa Vincent. Ela começa a chorar abertamente, com lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto luta para encontrar sua voz. Entre soluços sufocados, ela implora que ele encontre a felicidade com a condessa, suas palavras carregadas de uma dor abnegada que parece despedaçar completamente sua compostura. A empregada perturbada subitamente se vira e foge com uma velocidade surpreendente e não natural. Ele observa em silêncio atônito, com a mente acelerada para entender tanto seu súbito surto emocional quanto a incrível proeza física que ela demonstrou em sua retirada desesperada. Vai se assusta quando Milk-Avitas define um novo e urgente objetivo para seu treinamento. Ele deve ir atrás de Lilith. Ela exige saber se ele entende por que a empregada está tão angustiada, explicando que a jovem que o apoiou por 18 meses se sente descartada pelo surgimento repentino de uma noiva nobre. O olhar da professora torna-se letal enquanto ela entrega um ultimato final. Ou ele traz Lilith de volta à mansão, ou pagará por sua negligência com a própria vida. Ele imediatamente dispara em uma corrida, o peso de sua dívida para com ela finalmente caindo enquanto percebe o choque profundo que a notícia do noivado deve ter causado. Enquanto atravessa os terrenos da propriedade, ele reconhece que foi o apoio inabalável dela que o impulsionou a superar seu antigo eu indolente. O jovem nobre estende a mão, desesperado para diminuir a distância, mas a garota foge com uma velocidade surpreendente, sua voz falhando enquanto implora para ser deixada em paz. Eles correm passando por uma cachoeira, os gritos autodepreciativos dela sobre ser apenas uma empregada ecoando contra os apelos frenéticos dele por um único momento de sua atenção. Finalmente alcançando-a diante da entrada principal da mansão, ele ruge que ela é muito mais do que uma simples serva, ela é alguém verdadeiramente preciosa para ele. Ele esclarece que o noivado foi uma imposição de seu pai, não sua própria escolha, antes de mudar o assunto para o sistema exclusivo de servos na futura academia de nobres. Olhando-a diretamente nos olhos, ele revela sua intenção de levá-la para a academia como sua única acompanhante, um privilégio reservado à elite, porque ela é a única pessoa em quem ele confia acima de todos os outros. Ela continua sua fuga desesperada, escalando os muros de pedra da propriedade enquanto questiona se a perseguição dele é realmente por ela. Ele a segue implacavelmente, com a respiração ofegante, confirmando sua intenção inabalável de mantê-la ao seu lado. O jovem nobre atinge seu limite, sua visão embaçando pela exaustão, mas ele brada uma afirmação final e desafiadora de seu compromisso. Vendo a profundidade de sua determinação, os olhos dela se enchem de lágrimas, o peso das palavras dele finalmente rompendo suas defesas. Ela interrompe sua subida, sua expressão suavizando-se em uma aceitação silenciosa. Se ele está realmente disposto a chegar a tais extremos, ela percebe que não pode mais fugir do futuro que ele está oferecendo. Voltando-se para ele com um novo senso de propósito, ela aceita seu novo papel. Ela se compromete com ele, não apenas como uma empregada, mas como sua parceira dedicada na academia, seu coração transbordando com uma mistura de dever e afeto. Ele não hesita, saltando pela encosta rochosa para chegar ao lado dela enquanto o vento sopra ao redor deles. Eles permanecem juntos no precipício, a perseguição finalmente terminada. Abaixo deles, o vasto vale se estende, uma paisagem serena marcada por uma cachoeira distante que reflete as emoções tumultuadas finalmente encontrando paz. Ela o envolve em um abraço súbito e fervoroso, prometendo ser seu apoio secreto. Ela jura manter a verdadeira natureza do vínculo deles escondida do mundo, garantindo que a reputação dele permaneça imaculada enquanto ela o serve de todo o coração. À distância, a mentora deles observa a cena íntima com um brilho cúmplice e levemente travesso nos olhos. Ela reflete sobre a natureza escandalosa desse amor secreto, sua intuição aguçada percebendo a mudança na dinâmica entre eles. De repente, o silêncio do vale é quebrado por um impacto colossal quando algo despenca nas águas abaixo, enviando uma enorme coluna de spray para o ar. O caminho a seguir agora está traçado, um noivado formal com uma condessa de um lado, e uma conexão profunda e clandestina com sua serva devota do outro. A teia complicada de sua nova vida apenas começou a se tecer. Ele ainda podia sentir as vibrações do enorme impacto no vale, um sinal de que outros também estavam se preparando para o que estava por vir. Em uma clareira isolada, Allen permanecia em meio ao vapor que subia de seu próprio treinamento intenso, seu cabelo escuro grudado de suor enquanto olhava para uma cabana modesta. Segurando sua espada com firmeza diante de uma entrada de caverna irregular e pontiaguda, o jovem guerreiro se preparou para as provações futuras. Com seus companheiros observando em silêncio, ele percebeu que o exame de admissão da academia estava quase chegando, e ele precisaria de cada grama de sua força para ter sucesso. Cynthia Violeta mantinha uma expressão composta, porém intensa, enquanto era questionada se seus esforços atuais eram suficientes para aprimorar a qualidade de sua magia. Perto dali, Lilith se esforçava com uma determinação feroz, insistindo para sua mentora que ainda poderia refinar suas habilidades muito mais. Milk-Avitas monitorava a jovem empregada de perto, ordenando que ela equilibrasse a energia uniformemente e reduzisse a potência para manter o controle, uma tarefa que Lilith aceitou com um aceno tenso, mais resoluto. Ele observava a demonstração em silêncio, seus olhos atentos acompanhando o fluxo de magia com um olhar contemplativo. A mente do jovem nobre divagava sobre o absurdo de suas circunstâncias atuais, preso entre um noivado formal com Cynthia e um vínculo secreto e crescente com Lilith. Olhando para o campo de treinamento onde os outros se reuniam, ele se via incapaz de processar completamente a teia caótica de relacionamentos em que se envolvera. Seus pensamentos se voltaram para seu pai, Ageto, cujas maquinações haviam preparado o terreno para essa confusão. Ele resolveu expressar suas queixas assim que o mais velho dos Vincent retornasse de seus deveres diplomáticos. Quebrando o silêncio,
instrutora declarou o fim dos exercícios fundamentais, mudando sua postura enquanto se preparava para levar o grupo aos rigores do combate prático. Ela então perguntou se as duas mulheres já haviam se enfrentado em combate antes, recebendo afirmações imediatas e confiantes tanto de Lilith quanto de Cynthia, para a surpresa de quem assistia. Enquanto as duas se juntavam à sessão de treinamento, a complexidade da situação aumentava, deixando os observadores imaginando como essa nova dinâmica se desenrolaria no campo. Ela concordou em supervisionar a preparação deles, já que os exames de admissão para a academia se aproximavam em poucos meses. Tanto a jovem nobre quanto a empregada buscaram sua tutela, reconhecendo a necessidade de uma instrução rigorosa para garantir o sucesso. Olhando para a condessa, ele notou que o talento natural dela já era suficiente para passar em qualquer teste com facilidade. Ela possuía uma graça e um poder inatos que a diferenciavam de seus pares, fazendo com que a necessidade de treinamento extra parecesse quase redundante. Seus pensamentos então se voltaram para a empregada, a quem ele inicialmente pretendia manter apenas como acompanhante. No entanto, a devoção dela a levou a buscar paridade acadêmica para poder apoiá-lo melhor, e ele permitiu que ela se juntasse ao processo de testes por um senso de dívida compartilhada. A voz da instrutora interrompeu seu devaneio, chamando seu nome enquanto ela permanecia pronta com sua lâmina. Ele não pôde deixar de se preocupar que a condessa estivesse se tornando uma força ainda mais significativa do que as lendas previam, especialmente se ela realmente se dedicasse ao treinamento. Eles se reuniram no campo aberto, o ar parado e expectante enquanto a sessão de treinamento atingia sua próxima fase. Ela o encarou, sua expressão severa ao emitir o primeiro comando do dia. Ele seria o primeiro a lutar com a condessa. Enquanto a garota de rabo de cavalo oferecia seu apoio entusiasmado, ele sentiu o rosto arder de vergonha. A instrutora não perdeu a oportunidade de provocá-lo, avisando-o para não deixar que seus sentimentos por sua noiva nublassem seu julgamento ou o contivessem no combate que se aproximava. Eles assumiram suas posições, a grama sussurrando sob suas botas enquanto desembainhavam suas armas de treino. A instrutora ordenou que se enfrentassem, a tensão entre os dois combatentes sendo palpável. Ele piscou confuso quando nenhum sinal de início foi dado, mas ela apenas o observou com um olhar conhecedor. Ela esperava que eles entendessem o fluxo do combate e reagissem instintivamente sem a necessidade de uma declaração formal para começar. Antes que ele pudesse processar a falta de um comando, a condessa se transformou em um borrão de movimento, lançando um golpe de abertura devastadoramente rápido. Ele mal teve tempo de registrar o perigo enquanto ela encurtava a distância em um piscar de olhos. Ela desce com uma ferocidade que o pega totalmente desprevenido, sua lâmina de madeira zunindo pelo ar. Ele mal consegue erguer sua própria arma a tempo, rangendo os dentes enquanto a força do ataque repentino sacode seus ossos. Observando o embate, Milk o lembra de que o elemento mais crítico de qualquer combate é tomar a iniciativa. Antes que ele possa processar a lição, sua oponente desaparece de seu campo de visão, reaparecendo atrás dele com uma velocidade que desafia a lógica. Ele gira, com os olhos arregalados de descrença ao encontrá-la já fechando a distância mais uma vez. A velocidade pura de seu movimento cria um borrão, deixando-o lutando para rastrear sua trajetória enquanto ela prepara outro golpe. Essa agilidade incrível não é um mero feito físico, ela se especializa em magia de gelo, uma disciplina que usa para obter uma vantagem letal. Ao infundir suas pernas com mana, ela é capaz de deslizar pelo chão como se estivesse patinando em um lago congelado, mantendo seu ímpeto com uma graça sem esforço. Ela continua sua perseguição implacável, visando intencionalmente seus pontos cegos para mantê-lo na defensiva. Ele percebe que, se não agir agora, será subjugado pela mobilidade superior dela. Antecipando o próximo movimento dela, ele gira e balança sua espada de madeira em um arco amplo. O impacto é sólido e ressonante quando a madeira atinge em cheio o topo da cabeça dela, interrompendo seu ímpeto instantaneamente. O golpe repentino interrompe a sessão de treino de forma brusca, deixando-a segurando a cabeça em lágrimas. Vendo a aflição que causou, ele imediatamente baixa a guarda, gaguejando um pedido de desculpas enquanto Milk intervém para declarar o fim da luta. Milk observa calmamente que o golpe foi um contra-ataque acidental nascido da própria abordagem de alta velocidade dela. Ele, no entanto, está em estado de puro pânico, explicando desesperadamente que pretendia apenas dar um leve toque para sinalizar sua defesa. Apesar da dor, ela é tomada por um sentimento mais profundo de frustração, com a testa franzida enquanto reflete sobre o resultado. Ela já havia treinado muitas vezes em sua casa, mas nunca antes um oponente havia se esquivado de seus movimentos característicos com tanta facilidade aparente. Para aliviar o ardor do encontro, Lilith se aproxima com um sorriso gentil para aplicar um feitiço de cura. Enquanto a luz suave cura o ferimento leve, a tensão do duelo finalmente começa a se dissipar no ar tranquilo da tarde. A jovem criada permanece em silêncio enquanto a instrutora questiona vai sobre como ele conseguiu acompanhar a velocidade ofuscante de Cynthia, observando que a garota deveria ser rápida demais para ele reagir de forma tão eficaz. Ela observa enquanto a instrutora, determinada a ver se o desempenho dele foi apenas um golpe de sorte, decide por um novo teste. Ela é então informada pela instrutora que sua próxima tarefa é enfrentar Vais em combate, e ela se coloca de prontidão com o cabelo ao vento. Ela permanece em silêncio enquanto ele é pego de surpresa, questionando por que deve lutar novamente tão cedo, e especialmente contra ela, mas seus protestos são rapidamente descartados pela instrutora. Ele aceita o desafio e eles se posicionam no campo, com Lilith expressando educadamente sua expectativa para a partida enquanto ele oferece uma concordância nervosa e incerta. Ele inicialmente desdenha da ideia, duvidando que uma mera serva pudesse oferecer um desafio real em um duelo, convencido de que o papel dela na casa define os limites de sua força. Ele rapidamente reconsiderou, no entanto, quando memórias das exibições passadas de habilidade e velocidade sobrenaturais dela passaram por sua mente, lembrando de que as capacidades dela excedem muito seu título humilde. Ele sente um suor frio
frio brotar em sua testa quando a ficha cai. Se ele permitir que sua guarda baixe por um segundo que seja, as consequências podem ser fatais. De repente, ela desaparece em um borrão de movimento, desencadeando uma enxurrada de golpes que parecem vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ela continua seu ataque implacável enquanto ele mal consegue parar os golpes, com os dentes cerrados ao perceber a pura intensidade da proeza de combate dela. Ele rende os dentes, o suor escorrendo pelo rosto enquanto luta para acompanhar o borrão de movimento. Milk observa com um olhar atento, notando que ele consegue realmente perceber as manobras de alta velocidade da empregada, um feito que ela não esperava. Perto dali, Cynthia e Aura observam incrédulas, percebendo que a habilidade dele de rastrear tal velocidade não foi apenas um golpe de sorte. A frustração ferve dentro dele enquanto tenta reconciliar esta realidade com suas memórias do conto original, onde a garota era apenas uma figura de fundo sem papel significativo. Ele pragueja baixinho, perplexo com o fato de uma simples atendente possuir um poder tão avassalador. Enquanto ele a observa, a jovem se move com uma graça e letalidade que desafiam seu suposto status de mera estudante de magia. Ele percebe com crescente pavor que a velocidade dela supera em muito a sua e que ela possui um conhecimento profundo e instintivo de esgrima que ele nunca previu. Apesar da exibição incrível dela, ele sabe que a derrota é certa se continuar por este caminho, então decide deixar de lado toda a contenção. Um vórtice de energia escuro e rodopiante começa a se formar acima dele enquanto se prepara para lançar uma jogada desesperada. Com um grito agudo, ele ativa sua técnica Dark Owl, fazendo com que um círculo mágico massivo e intrincado surja nos campos de treinamento. Aura pega dentro do raio, é forçada a deslizar para trás enquanto o chão sob ela começa a zumbir com um poder malévolo. Enquanto a energia surge ao seu redor, ela reconhece o feitiço imediatamente como a criação única dele, uma magia de duplo propósito projetada para curar as feridas de aliados enquanto simultaneamente drena a vida dos inimigos com uma maldição persistente. Seus olhos se arregalam em alarme ao sentir o peso opressivo da energia. Percebendo o perigo em que se encontra, ela sabe que deve escapar dos limites do círculo antes que a maldição se instale. A vastidão da matriz mágica torna a tarefa assustadora à medida que a energia se intensifica. Enquanto ela corre para se salvar, ele foi forçado a abandonar sua espada de madeira para canalizar um feitiço tão complexo, pressionando ambas as mãos firmemente contra a terra. Ele está agora completamente vulnerável, todo o seu foco voltado para manter o campo mágico. Ele permanece agachado rente ao chão, o círculo escuro pulsando com luz enquanto dedica tudo a esta manobra final. Do outro lado do campo, sua oponente permanece pronta, a distância entre eles carregada com o iminente embate de magia e aço. Weiss avança, reconhecendo esta como sua única oportunidade. Ele sabe que permanecer dentro do círculo mágico significa uma derrota certa, já que ele só é capaz de combate corpo a corpo. Ele resolve aproveitar a abertura diante dele. Com um tinido metálico agudo, ele intercepta o golpe dela. O impacto é súbito, deixando-a de olhos arregalados e momentaneamente atordoada por sua defesa bem-sucedida. Ele se abaixa em uma postura defensiva, com sua lâmina apoiada no chão. Ele reconhece a intenção letal dela, notando que ela realmente não está se contendo, mas fica surpreso ao ver a própria força dela ser repelida por sua defesa. Um sorriso confiante surge em seu rosto enquanto ele revela a natureza de sua técnica. Esta barreira absoluta é uma fusão única, misturando a permanência duradoura da magia negra com as qualidades protetoras da magia de luz. Seu olhar se intensifica, seu olho sombrio ativando para rastrear movimentos além da percepção normal. Este é o segundo pilar de sua estratégia, uma magia que ele vem mantendo cuidadosamente durante todo o duelo. Mantendo-se firme dentro de um campo hexagonal cintilante, ele compreende seus limites físicos. Embora seus músculos possam não igualar a velocidade ofuscante dela, a combinação de sua visão aprimorada e da barreira permite que ele resista ao ataque dela enquanto suas reservas de mana durarem. Ele a encara fixamente, desafiando-a a encontrar uma maneira de atravessar suas defesas. Ele questiona se esse é o limite do poder dela, exigindo saber seu próximo passo enquanto ela permanece paralisada em descrença. De repente, o ar é cortado por um comando frenético vindo de fora. A instrutora grita para que ele desative sua magia imediatamente, pegando-o totalmente desprevenido. Uma onda de vertigem o atinge, sua visão embaça enquanto o mundo começa a girar. Ele mal consegue distinguir a figura dela à distância enquanto seu foco falha. Seu coração dispara quando ela subitamente desaba no chão. Ele grita o nome dela em pânico, o duelo esquecido enquanto a observa desfalecer. Ela estava sentada, encostada no tronco de uma árvore, enquanto o peso do duelo finalmente cobrava seu preço e sua mentora declarava a vitória total do jovem nobre. Vendo o estado dela, a instrutora administrou uma poção avançada, garantindo ao grupo que ela ficaria bem, enquanto o jovem lord pedia desculpas sinceras pelo ocorrido. Enquanto a jovem bebia o tônico restaurador, a professora expressou choque por uma empregada tão capaz de ter sido incapacitada tão rápido, voltando seu olhar afiado para o rapaz para exigir uma explicação sobre a magia utilizada. Ele admitiu que, embora o feitiço fosse conhecido como cura sombria, sua verdadeira natureza era muito mais complexa, envolvendo efeitos secundários que eram ativados no momento em que um oponente entrava em seu círculo mágico. O ar parecia ficar pesado conforme a escala da maldição era revelada, uma teia sufocante de penalidades que drenava a velocidade, defesa e a própria essência vital de qualquer um capturado por seu alcance. Como as reservas de mana dela ainda não eram profundas o suficiente para resistir a um dreno tão implacável, o jovem lord explicou que o esgotamento súbito de energia foi o que forçou o colapso de seu corpo. No entanto, o verdadeiro terror da habilidade residia em sua inversão. Ele revelou que cada gota de força, velocidade e
vitalidade roubada de seus inimigos era canalizada diretamente para si mesmo, aumentando seu próprio poder a níveis monstruosos. Com um sorriso calmo, ele explicou ainda que esse poder poderia ser compartilhado com aqueles que ele considerasse aliados, e que sua própria força continuaria a crescer proporcionalmente a cada novo inimigo que entrasse na luta. O peso dessa revelação deixou as mulheres presentes em um silêncio atônito, com suas mentes correndo para entender as implicações de uma magia que transformava a superioridade numérica de um exército em sua maior fraqueza. Uma realização súbita e arrepiante começou a surgir para a instrutora ao conectar os pontos desse poder de aparência proibida, enquanto o próprio jovem nobre parecia ser atingido por um insight repentino e agudo. Ele olhou em choque, o suor escorrendo enquanto questionava se aquele era realmente o momento para tal declaração. Apesar da tensão, uma empolgação o dominou. Ele sempre sonhara em dizer a frase suprema que todo reencarnado deseja, convencendo-se de que o momento era, de fato, ideal. Sua celebração interna foi interrompida quando Milk Sensei o desafiou para um duelo, deixando confuso sobre o que poderia ter feito para irritá-lo. O olhar da instrutora era predatório, sua empolgação visível ao notar o quanto ele havia crescido, enquanto ele apenas conseguia retribuir com um sorriso incerto. Ela exigiu que ele assumisse a responsabilidade por sua força, insistindo que usasse esse poder para acalmar o ímpeto de batalha que ele despertara nela, uma ideia que o deixou apavorado. Após aquele encontro intenso, a rotina de treinos tornou-se ainda mais severa com a entrada de Cynthia e Lilith, frequentemente deixando caído em crateras enquanto Milk pairava vitoriosa. Conforme os meses passavam voando em meio ao treinamento espartano, os mal-entendidos entre ele e suas companheiras continuavam sem solução. Finalmente, o dia decisivo chegou, e o grupo se postou diante dos imensos portões da academia, prontos para o próximo passo. Eles haviam chegado à Academia de Magia Noblesse para o exame de admissão, o local onde destinos se cruzariam e seu verdadeiro teste começaria. Mesmo com a seriedade dos exames, ele se lembrou de um encontro peculiar no caminho, onde decidiu casualmente que uma garota que conheceu seria sua quarta esposa. Elas permanecem paralisadas em um choque coletivo, com os olhos arregalados ao presenciarem um feito impossível. O olhar de Milk é afiado e calculista, enquanto Cynthia e Aura observam com pura descrença o espetáculo que se desenrola diante delas. A Academia de Magia Noblesse ergue-se imponente, seu vasto campus sendo um testemunho de seu status como a instituição mais prestigiada do reino. Hoje, o ar está carregado de antecipação com o início dos exames de admissão. Dentro dos portões, um mar de aspirantes a estudantes e suas famílias se reúne. Sussurros sobre o tamanho imenso da academia e a dificuldade dos testes iminentes percorrem a multidão, destacando o que está em jogo para todos os presentes. No meio do alvoroço, uma confrontação explode. Um homem grande e bruto paira sobre um estudante menor e trêmulo, acusando de ficar encarando e exigindo saber se ele quer confusão. Observando a cena se desenrolar, ele estreita os olhos, sua expressão endurecendo em um olhar frio e calculista. Ele estala os nós dos dedos lentamente, o som nítido contra o fundo dos gritos agressivos do valentão. Enquanto ele avança, a multidão ao redor começa a murmurar, suas vozes abafadas por uma mistura de medo e reconhecimento. Eles o identificam como infame e abusivo nobre, e o peso de sua reputação sombria o precede. Perto dali, os espectadores mudam o foco para as duas jovens impressionantes que o acompanham. Eles especulam sobre a identidade daquela que deve ser Lady Cynthia Violeta, imaginando se os rumores de um noivado entre as duas casas nobres são de fato verdadeiros. A bravata do valentão evapora instantaneamente ao avistar o rosto do recém-chegado. Seus olhos se arregalam em puro terror, sua voz tremendo enquanto gagueja o nome do nobre vilão que ele inadvertidamente cruzou. Desesperado para evitar a ira do jovem lorde, o homem cai de joelhos, curvando a cabeça até o chão em um apelo frenético por misericórdia. Ele dispensa o homem rastejante com um comando frio para simplesmente desaparecer de sua vista. Ele observa o homem fugir, um sentimento de resignação cansada se abatendo sobre ele. Apesar do tempo que passou desde sua reencarnação, parece que a sombra da reputação de seu antigo eu não é tão facilmente deixada para trás. Refletindo sobre os 2 anos de treinamento rigoroso que suportou, ele reafirma sua determinação. Ele sabe que, para mudar verdadeiramente seu destino, deve ser o mais amigável possível e remodelar gradualmente a percepção do mundo sobre o nome Vincent. Ele estava diante da academia, com o peso do exame de admissão finalmente sobre seus ombros. Ao seu lado, o jovem que acabará de ajudar ofereceu um agradecimento sincero, sem saber que era justamente a pessoa que o nobre estava decidido a superar. O jovem de cabelos escuros deu um passo à frente com uma expressão brilhante e honesta, estendendo a mão em um gesto de amizade enquanto se apresentava como Allen. Ao reconhecer o nobre, o olhar de Allen permaneceu firme e esperançoso, incentivando ambos a darem o melhor de si nos desafios que viriam. Ele olhou para a mão estendida, com uma expressão indecifrável enquanto retribuía o sentimento, desejando sucesso mútuo apesar do conflito interno que crescia em seu peito. Suas mãos pairaram no ar, uma ponte entre 2 caminhos destinados que mal haviam começado a se cruzar. O toque repentino de um sino de alerta quebrou o momento, atraindo a atenção de suas companheiras, que os apressaram para que não se atrasassem para o início do exame. Entre elas estava Cheryl Elias, uma amiga de infância de Allen, que parou para oferecer seu próprio agradecimento silencioso pela ajuda prestada ao seu companheiro. Enquanto o grupo corria em direção aos portões da academia, ele permaneceu para trás por um breve segundo, com o senho franzido por um calafrio repentino e inexplicável que se instalou em seu peito. Ele encarou a própria mão, percebendo com um sobressalto que havia hesitado, uma relutância instintiva que o impediu de se entregar totalmente ao aperto de mão. Uma profunda sensação de mal-estar o invadiu, deixando-o intrigado sobre o porquê de uma simples conversa com o rapaz tê-lo preenchido com um pavor tão insuportável e perturbador. Ele caminha pelos corredores da academia, com a mente fixa na prova que se aproxima.
Embora não guarde rancor pessoal contra Allen, ele sabe que, para sua própria sobrevivência, deve garantir a vitória no exame, mantendo uma distância cuidadosa e calculada do rapaz. Esse foco o guia durante a parte escrita do exame de admissão, onde ele se senta entre os outros candidatos, sua caneta movendo-se com precisão enquanto continua a planejar suas futuras interações a partir de uma periferia segura. Assim que as provas são recolhidas, a atmosfera muda quando um instrutor anuncia o início do teste prático de combate, instruindo os candidatos a vestirem equipamentos de proteção especializados, projetados para mitigar o impacto de ataques físicos e mágicos. Enquanto o homem fala, uma pulsação estranha e rítmica começa a latejar no peito do jovem nobre, uma sensação inquietante que ele parece não conseguir suprimir. Trajado com um uniforme de combate em preto e branco, ele se mantém pronto ao lado de seus colegas, incluindo a elegante Cynthia e a focada Aura, sua expressão endurecendo enquanto ajusta as luvas. Perto dali, o jovem de cabelos escuros compartilha um momento silencioso, mas intenso, com Cheryl, sua voz baixa enquanto declara sua intenção singular de esmagar completamente seu rival nobre na arena. Ouvindo o peso de tal ambição, ou talvez alimentado pelo calor estranho em seu próprio sangue, o jovem de cabelos prateados olha para os estudantes reunidos e sente um pensamento sombrio e intrusivo criar raízes. Não se trata mais apenas de um rival, mas de um desejo súbito e avassalador de dominar cada pessoa que estiver em seu caminho. Enquanto o instrutor descreve as regras de engajamento, vitória por expulsão do ringue ou rendição total, o jovem nobre se vê banhado em um suor frio, sua mente girando enquanto luta para entender a origem desse impulso súbito e violento. A tensão é momentaneamente quebrada quando um estudante imponente de ombros largos levanta a mão para esclarecer os protocolos de segurança, levando o instrutor a tranquilizar o grupo de que intervirá caso qualquer combate se torne perigoso demais. Esse gigante, conhecido como Duke, e seu companheiro igualmente musculoso começam a resmungar sobre o ajuste e o odor dos uniformes usados, suas reclamações atraindo uma repreensão afiada do instrutor, que tem pouca paciência para a vaidade diante de um desafio. Em meio aos preparativos finais, Allen solta um grito barulhento de incentivo para Duke, enquanto o instrutor sinaliza o início dos procedimentos, prometendo trajes adequados apenas para aqueles que provarem seu valor no círculo. Ele permanece entre os outros candidatos enquanto as garotas próximas discutem a sombria realidade da academia. Cynthia observa que o excesso de uniformes existe apenas porque muitos alunos abandonam seus estudos e desaparecem, enquanto sua companheira se maravilha com a capacidade da escola de fornecer equipamentos para cada candidato. Ela exibe um sorriso arrepiante e conhecedor, concordando que o verdadeiro pesadelo só começa quando se atravessa os portões da academia. Além daqueles portões fica a Academia Noblesse, o campo de treinamento mais elite e impiedoso do reino, onde qualquer sinal de fraqueza resulta em expulsão instantânea. A intensidade do currículo é tal que muitos dos que sobrevivem optam por descartar seus uniformes para sempre, enquanto outros nem sequer conseguem sair vivos. O jovem nobre permanece imperturbável por esses rumores sombrios, notando privadamente que até mesmo os indivíduos mais desmotivados dos contos que ele conhece conseguiram garantir um lugar aqui, fazendo o exame de admissão parecer um obstáculo trivial. Enquanto ele espera, as primeiras gotas pesadas de chuva começam a cair, resfriando o ar enquanto respingam em seus ombros. O silêncio é quebrado pela voz estrondosa do instrutor, convocando o candidato número 909, Vice Vincent, para enfrentar seu oponente, o candidato 907, Allen. O jovem de cabelos escuros e bagunçados olha para cima surpreso, seu olhar encontrando os olhos frios e firmes do nobre que está pronto para esmagá-lo. Com o temporal se intensificando, os oficiais ordenam que os espectadores restantes limpem o campo, deixando apenas os dois combatentes para decidirem seu destino. Eles permanecem posicionados em extremidades opostas do ringue, o vento chicoteando ao redor deles enquanto o duelo tão esperado finalmente começa. O campo de batalha permanece seco sob uma barreira invisível, enquanto a chuva torrencial cai ao redor, para o espanto dos estudantes presentes. Dentro deste santuário seco, o desafiante de cabelos escuros se prepara, animado pelos gritos de seus colegas. Ele admite ao seu oponente que nunca esperou que seus caminhos se cruzassem em uma batalha simulada tão formal. Seu nobre adversário permanece estoico, não oferecendo resposta verbal mesmo quando sua leal empregada grita palavras de incentivo das arquibancadas. A voz do instrutor corta a tensão, sinalizando oficialmente o início do duelo. Imediatamente, o nobre de cabelos prateados se torna um borrão de movimento, sua velocidade desafiando os olhos dos espectadores enquanto ele desfere um golpe devastador. Após o golpe, uma energia sinistra conhecida como Dark Al irrompe dele, girando em torno de sua forma em um vórtice violento. O impacto deixa o desafiante cambaleando em agonia, seus gritos de dor ecoando pela arena e arrancando suspiros de horror das garotas que assistem. De pé sobre seu inimigo ferido, o vencedor sente uma sensação estranha, a percepção de que algo está fundamentalmente errado com o poder que ele acabou de liberar. Ele luta para suprimir um desejo súbito e violento de esmagar completamente seu oponente, um instinto sombrio que parece estar borbulhando do fundo de sua alma. Enquanto ele luta contra essa escuridão interna, uma sombra malevolente de si mesmo surge atrás dele, sua presença aterrorizando todos que testemunham a transformação. A fachada imponente da academia permanece em silêncio enquanto os exames de admissão finalmente chegam ao fim, deixando um ar de antecipação pairando sobre o local. Dentro de uma câmara luxuosamente decorada, um silêncio pesado paira sobre uma enorme mesa redonda onde a elite da academia se reuniu para discutir os resultados. Uma voz quebra a quietude, exigindo saber que tipo de influência foi exercida sobre o jovem Vice para produzir tal anomalia. Eles permanecem sentados, o mordomo da família Vincent e a aventureira de Rank S, mantendo-se estoicos sob o intenso escrutínio da liderança da academia. Zaydes e Milk não oferecem defesa imediata, suas expressões permanecendo ilegíveis enquanto enfrentam o peso da indagação. O pai do garoto observa o processo das sombras com um olhar afiado e calculista, refletindo sobre a reviravolta inesperada.
Parecia quase impossível que seu filho superasse todas as expectativas de forma tão drástica, mas as evidências eram inegáveis. Ele havia sido uma visão de garra e determinação durante as provas. Em meio ao rescaldo dos exames de combate, ensanguentado mas implacável, Vaz despedaçou todos os recordes existentes em todo o currículo. O diretor, um homem de grande idade e sabedoria chamado Giles, inclina-se para a frente e se dirige diretamente aos dois guardiões. Ele busca entender a natureza do rapaz que eles criaram, questionando as implicações de um estudante possuir habilidades tão voláteis e perigosas. Esta indagação paira pesadamente no ar enquanto o conselho aguarda uma resposta que possa explicar a anomalia que testemunharam dentro das paredes da academia. A deliberação deles é interrompida quando as portas pesadas se abrem, e um instrutor severo entra na sala para se dirigir à reunião de alto nível com informações urgentes. Ele é Darius, um homem conhecido por sua precisão, e rapidamente se move para corrigir o registro sobre as pontuações sem precedentes do rapaz. Embora o desempenho de Vaz tenha sido de fato mais alto na história da instituição, ele observa que tecnicamente não foi um recorde isolado. O instrutor lembra aos senhores reunidos sobre uma estudante do ano anterior, uma garota que alcançou o exato mesmo nível de perfeição, empatando no primeiro lugar e deixando sua própria marca indelével na história da academia. Ele ouve enquanto Lord Ageto explica seu papel mínimo no desenvolvimento de Vaz, alegando que apenas forneceu sustento. Ao seu lado, Milk Avitas descarta sua própria contribuição, afirmando que não ofereceu nada além do treinamento mais fundamental. O nobre continua, acrescentando com o rosto sério que garantiu que o garoto recebesse uma abundância de proteínas. Esse termo desconhecido deixa o instrutor visivelmente confuso, com a mente correndo para entender o que tal coisa poderia significar no contexto do crescimento mágico. Uma variedade de alimentos comuns, soja, laticínios e frango, é apresentada como o segredo por trás do poder do garoto. É uma dieta tão comum que deixa o guerreiro experiente em um estado de silêncio atônito. Incapaz de conter sua frustração, ele bate com o punho na mesa, gritando que um regime tão simples jamais poderia explicar o domínio dos 4 atributos principais, muito menos as raras magias de criação de luz e trevas. Ele sente como se seus anos de disciplina estivessem sendo ridicularizados pelo absurdo da afirmação. Sua indignação só aumenta quando ele se vira e vê Milk esvaziando casualmente uma grande caneca de cerveja. Ele berra com ela, exigindo saber por que ela está bebendo tão descaradamente na presença do diretor. A mulher simplesmente desaba, com o álcool tendo cobrado seu preço, deixando-a inconsciente à mesa. O diretor observa a cena com um suspiro cansado, enquanto o instrutor só consegue resmungar sobre o absurdo da situação. Ele aperta a mão com força, seus pensamentos voltando-se para a pura injustiça de tudo aquilo. Enquanto o diretor o incita a manter a calma, o instrutor não consegue afastar a sensação de que a facilidade do sucesso de Vaz é um insulto cruel para aqueles que realmente sofreram para ganhar sua força. Sua mente viaja de volta a uma cena sombria sob a chuva torrencial, onde um alien surrado e ensanguentado lutava para se manter de pé. O jovem se apoiava pesadamente em sua mentora, com o corpo levado muito além de seus limites na busca por poder. A memória é vívida, o garoto parecia estar às portas da morte. Foi um momento de puro desespero, um testemunho do caminho tortuoso que um plebeu deve percorrer para alcançar até mesmo uma fração do que o garoto nobre possui naturalmente. Ele permanece consumido pela amargura, comparando o talento conquistado com o esforço e o treinamento quase fatal de Allen com a ascensão sem esforço do herdeiro Vincent. Para ele, a existência presunçosa de Vaz é uma afronta direta ao próprio conceito de poder merecido, e ele se recusa a aceitar que tal abismo possa existir. Ele permaneceu ali, com os dentes cerrados em um rosnado silencioso, enquanto Milk Avitas se aproximava com um brilho zombeteiro nos olhos. Ela não se conteve, classificando a amargura dele como deplorável e questionando se aquele surto era apenas uma reação à sua recente derrota no duelo entre os dois. Antes que a tensão pudesse explodir, o diretor Giles ordenou que ambos cessassem a discussão. Darius, no entanto, não se calou facilmente, retrucando que a culpa era de Milk por não ter dado a Vaz a orientação adequada desde o início. Voltando sua atenção para o diretor, o instrutor expressou suas dúvidas persistentes sobre a matrícula oficial de Vaz na academia, incapaz de conciliar o crescimento repentino do garoto com sua reputação anterior. O idoso diretor permaneceu impassível, sua voz carregando o peso da certeza absoluta ao declarar que Vaz não era o tipo de homem que usaria seu formidável poder contra aqueles mais fracos que ele. Enquanto o debate continuava dentro das paredes, o assunto da discussão atravessava os portões da academia, deixando para trás a atmosfera pesada da reunião. Estava claro para quem o conhecia, o jovem nobre havia passado por uma transformação profunda. Ladeado por Cynthia Lilith, Vaz olhou para os papéis de matrícula em suas mãos. Ele não era mais um homem definido apenas por seu talento inato, mas alguém que buscava trilhar seu caminho através de um esforço genuíno e coragem implacável. Ao seu lado, Lilith não conseguia conter a alegria, agitando seus próprios documentos no ar com um sorriso radiante, enquanto Cynthia observava com uma sensação de triunfo silencioso, o futuro compartilhado na academia agora uma realidade. A imponente arquitetura abobadada da Academia de Magia Noblesse erguia-se como uma testemunha silenciosa da chegada da nova turma, seus corredores prestes a serem preenchidos pelas vozes de aspirantes a magos de todo o reino. Dentro de uma das salas de aula ornamentadas, os alunos ocuparam seus lugares enquanto uma mulher chamada Chloe se posicionava diante deles.
Ajustando os óculos, ela deu as boas-vindas oficiais ao grupo, anunciando que seria a instrutora responsável pela turma no próximo semestre. Em meio ao mar de novos rostos, Vai sentou-se com uma expressão composta, seu olhar firme enquanto observava seus novos colegas, um grupo diversificado de indivíduos, cada um abrigando suas próprias ambições e segredos dentro das paredes da academia. Ele permanece ao lado de suas companheiras enquanto as boas-vindas oficiais da Academia de Magia Noblesse são finalizadas, marcando o verdadeiro início de sua jornada dentro destes muros prestigiados. Acomodando-se no salão de palestras, o jovem nobre lança um olhar cauteloso em direção aos seus colegas, seus olhos se estreitando ao pousarem em um rosto familiar e indesejado. Ali, sentado com um ar de confiança silenciosa, está Allen, o mesmo garoto que o levou aos seus limites absolutos durante os testes de admissão. Olhando para seu rival, ele se lembra do dia do exame em que tecnicamente saiu vitorioso, embora a memória lhe traga pouco conforto. Sua mente volta ao calor daquela batalha, lembrando-se de como quase foi consumido por uma raiva sombria e avassaladora que quase o levou a matar o garoto a sangue frio. Apesar da punição brutal, Allen demonstrou uma resiliência sobrenatural, tornando-se mais forte a cada golpe, como se fosse alimentado pela própria essência do destino de um herói. Embora o resultado final tenha sido uma vitória decisiva para o nobre, o esforço puro necessário para derrubar o plebeu deixou um gosto amargo e persistente em sua boca. De volta à sala de aula, ele pragueja baixinho, percebendo que testemunhou a tenacidade aterradora de um verdadeiro protagonista. Seus pensamentos são subitamente interrompidos pelo estalo agudo dos dedos da instrutora Chloe. Um suspiro coletivo ecoa pela sala enquanto uma luz brilhante começa a emanar das costas da mão de cada aluno, pegando todos de surpresa. Chloe revela a fonte do brilho, um selo mágico representando os 1000 pontos que acabaram de ser concedidos a cada um deles como saldo inicial. Ela ajustou os óculos, com o olhar afiado enquanto explicava que esses pontos eram uma medida que os acompanharia até a graduação. Os alunos murmuraram confusos, perguntando-se o que exatamente esses pontos representavam e por que estavam sendo atribuídos tão cedo. Virando-se para o quadro negro onde o número 1000 estava exibido, ela observou que, embora o corpo discente em geral começasse com essa quantia, Vice Vincent era uma exceção notável à regra. O jovem nobre olhou para baixo surpreso quando o selo mágico em sua mão brilhou, revelando o número 2000. Ela esclareceu que esse valor dobrado era uma recompensa direta por seu desempenho excepcional durante os exames de admissão. Uma onda de descrença varreu a sala de aula, com os outros candidatos sussurrando freneticamente sobre a enorme disparidade em seus saldos iniciais e o favoritismo percebido. Ele ficou ali parado, com a testa franzida em contemplação silenciosa, enquanto seus colegas questionavam ruidosamente a justiça do sistema e se esses pontos eram apenas um substituto para as notas tradicionais. As exigências por uma explicação mais clara aumentaram, com os alunos implorando para que a instrutora fosse mais direta sobre as regras deste novo ambiente e como poderiam ganhar mais. Sentindo a agitação crescente, ela suspirou e empurrou os óculos para cima, decidindo que uma explicação verbal seria insuficiente. Ela acreditava que a verdadeira compreensão só viria através da experiência direta, em vez de palavras. Com um tom autoritário, ela ordenou que a classe se armasse com espadas de madeira e seguisse imediatamente para os campos de treinamento da academia para sua primeira lição prática. O céu brilhante e aberto estendia-se sobre o campus enquanto os alunos passavam dos confins da sala de aula para a arena ao ar livre. De pé diante do grupo reunido no centro do campo, ela anunciou o início de um teste de combate, lembrando-os de que, embora tivessem sido aceitos na academia, sua jornada até a graduação estava longe de ser garantida. Ela desfere o golpe final na compostura dos alunos. O sistema de pontos não é apenas um ranking, mas uma linha de vida. Qualquer aluno cujo total chegue a 0 enfrentará expulsão imediata, uma revelação que deixa os candidatos reunidos, incluindo o garoto de faixa na cabeça, em estado de choque. A instrutora então prepara o cenário para o primeiro teste, decretando que eles entrarão em combate até que os pontos de alguém se esgotem completamente. Vice permanece entre seus colegas, sua expressão endurecendo ao perceber a natureza implacável da academia, enquanto Cynthia e Allen se preparam para o combate iminente. Longe dos muros da academia, Milk Avitas encontra-se definhando no tédio, com os dias parecendo vazios desde a partida de seu pupilo. Mesmo sentada casualmente entre um grupo de ladrões derrotados que ela acabou de despachar, seus pensamentos permanecem fixos no vazio deixado pelo jovem nobre, seu olhar refletindo uma mistura de solidão e uma súbita e travessa centelha de inspiração. Ela decide ali mesmo diminuir a distância, resolvendo obter uma licença de ensino e infiltrar-se na própria Academia de Magia Noblesse. Olhando para as torres distantes da instituição, um sorriso brincalhão, porém sinistro, cruza seus lábios enquanto ela sente o caos iminente que sua chegada sem dúvida acelerará. Um jovem de cabelos claros e repicados se aproxima de Vice com um ar confiante. Ele se apresenta como Louis Missing, elogiando o desempenho de Vice na batalha simulada e mencionando sua pontuação recorde. Nas crônicas do conto original, este jovem estava destinado à grandeza, um aluno de elite com um futuro brilhante e notas impecáveis. No entanto, a realidade que se desenrola no campo de treinamento conta uma história bem diferente enquanto ele cai de joelhos na terra. De pé sobre ele, a instrutora Chloe ergue um dispositivo circular exibindo um 0 frio e vazio. Sua voz é ríspida enquanto ela exige saber se ele compreendeu a gravidade do resultado. Ela desfere o golpe final e esmagador em suas aspirações, declarando que Louis Missing está oficialmente expulso da academia. Ele permanece imóvel no chão, com sangue escorrendo pelo queixo, enquanto aquele que o derrotou observa silenciosamente à distância. O choque do decreto o deixa paralisado, com os olhos arregalados de descrença. Atrás dele, o vencedor começa a se afastar, com o peso do confronto ainda pairando no ar. Este vencedor, Allen, limpa um rastro de sangue do lábio, sua expressão uma máscara de intensidade sombria.
Ele não apenas venceu, ele desmantelou completamente seu oponente, não deixando margem para dúvidas ou recuperação. Mais tarde naquele dia, o grande refeitório da academia se enche com um murmúrio baixo das conversas enquanto os alunos se reúnem para a refeição noturna. O vasto teto abobadado ecoa o tilintar dos talheres e as preocupações mundanas da vida escolar. No meio da multidão, Vai senta-se sozinho diante de uma bandeja de comida intocada, com a testa franzida em profunda frustração. Ele pragueja baixinho, lutando com a percepção de que os eventos que ele antecipou estão fugindo do controle. Ele pretendia seguir o caminho estabelecido, limitando sua interferência ao confronto necessário com Allen para manter intacta a narrativa do mundo. No entanto, seus esforços para preservar o cenário parecem ter tido o efeito oposto, criando repercussões que ele nunca planejou. Enquanto observa Cynthia em uma conversa leve por perto, o desvio mais gritante pesa em sua mente. Apesar de seus melhores esforços para permanecer uma figura de fundo, a heroína principal deste mundo de alguma forma se tornou sua noiva. Ele sente o peso do mundo mudando, pois a partida de Louis Missing logo no primeiro dia sinaliza um colapso total da linha do tempo que ele conhecia, deixando tudo espiralando em um caos imprevisto. Essa reviravolta inesperada é acompanhada por algo muito mais sinistro, uma onda de emoções sombrias e malévolas surgindo das profundezas da alma do Vais original, ameaçando consumir seu eu atual. Desde seu encontro com Allen, uma agressividade primitiva começou a tomar conta, uma voz interior exigindo que ele ataque não apenas seu rival, mas todos em seu caminho. Seus nós dos dedos empalidecem enquanto ele aperta a colher, os planos cuidadosamente traçados de fingir ser um nobre benevolente desmoronando sob um desejo súbito e violento de simplesmente esmagar aqueles ao seu redor. Ele teme que, se entregar a essa escuridão interna e começar a ferir os outros, inevitavelmente se tornará o pária que a história original ditava, um vilão odiado por todos. Enquanto ele encara sua refeição inacabada, uma voz calma corta seu turbilhão interno, questionando se seu desejo é realmente destruir todos ao seu redor. Cynthia levanta os olhos de seu assento, sua expressão ilegível enquanto diz a ele que tal caminho é perfeitamente aceitável se for realmente o que ele deseja, não mostrando nenhum sinal de choque diante de seus pensamentos sombrios. Atordoado pela falta de julgamento dela, ele mal consegue encontrar as palavras para perguntar por que ela não está reagindo com horror à sua admissão, acabando por se contentar com um agradecimento educado ao chefe enquanto se prepara para deixar a mesa. Ela o fixa com um olhar firme, lembrando de que estão dentro dos muros da Academia de Magia Noblesse, um lugar onde a força e a ambição são a moeda do reino e tal crueldade é esperada. Com um suspiro suave, quase cansado, ela admite que estava preocupada com ele, notando que, apesar de sua reputação, ele sempre foi gentil demais para o seu próprio bem neste ambiente hostil. Ela continua sua explicação, observando que sua percepção sobre ele mudou após testemunhar seu desempenho durante o teste. Em um mundo onde é preciso dominar ou ser dominado, ela insiste que mostrar misericórdia aos oponentes é um luxo que ele não pode se dar. Por causa dessa realidade dura, ela argumenta que eles devem abraçar a crueldade para manter sua posição. Apesar do peso de suas palavras, ela suaviza o tom, prometendo apoiá-lo não importa qual caminho ele escolha, enquanto Lilith observa a troca com uma intensidade silenciosa e preocupada. Enquanto a conversa pesada perdura, o chefe local interrompe para oferecer outra tigela de pote alfil, mas Lilith recusa educadamente, com o apetite suprimido pela gravidade da situação. Voltando o foco para ele, a nobre se aproxima com um olhar afiado e expectante, lembrando de que, como seu noivo, espera-se que ele possua o ímpeto para superar todos os outros. Ele tira um momento para absorver as palavras delas, oferecendo um agradecimento sincero a ambas as mulheres por sua franqueza e presença. Refletindo sobre a discussão, ele admite que, embora não tenha resolvido totalmente seu conflito interno, falar com elas proporcionou uma perspectiva muito necessária sobre seu dilema atual. Vendo sua hesitação persistente, a jovem empregada oferece uma solução simples e prática, um cara ou coroa para decidir seu próximo passo, caso ele continue realmente dividido. Ele encara a pequena peça de metal, contemplando a ideia de entregar sua escolha aos caprichos do destino. Com um crescente senso de determinação, ele percebe que se o futuro é realmente incerto, então as expectativas rígidas de seu papel já estão começando a ruir, tornando uma aposta tão boa quanto qualquer plano. Um leve e determinado sorriso surge em seus lábios enquanto ele se prepara para deixar a moeda ditar seu caminho, decidindo silenciar suas dúvidas e deixar o acaso assumir o controle. Ele permanece diante dos apelos emocionais do chefe da academia, que insiste em prantos para que cada pedaço da refeição seja consumido. O peso do esforço do homem é palpável, mas sua mente está em outro lugar, focado em uma aposta muito mais significativa. Com o movimento do polegar, o disco de prata é enviado para o ar, traçando um arco alto pelo corredor estéreo da academia enquanto suas companheiras observam em silêncio. Enquanto a moeda tilinta no chão e começa a girar freneticamente, ele a observa com uma intensidade que ignora os soluços persistentes do chefe. As duas faces da moeda representam caminhos divergentes. O castelo do reino na frente um dragão, a marca do mais forte, no verso. Se o castelo ficar voltado para cima, ele resolve suprimir seus impulsos mais sombrios e buscar uma coexistência pacífica com seu rival, esperando evitar um futuro desastroso. No entanto, seu olhar endurece ao considerar a alternativa. Se o dragão se mostrar, um curso diferente e mais agressivo será definido. O metal giratório finalmente perde o ímpeto, balançando antes de parar no chão frio, apenas para ser imediatamente recolhido por uma mão inesperada. O recém-chegado não é outro senão Allen, que se mantém firme em seu uniforme e oferece uma saudação casual, explicando que conseguiu garantir sua matrícula apesar do encontro brutal anterior. Um sorriso genuíno surge no rosto do jovem guerreiro enquanto ele admite sua sincera felicidade por seus caminhos se cruzarem mais uma vez. Olhando de volta para seu rival,
o nobre percebe que seu próprio desejo não era de paz, mas sim da chance de testar sua força contra o garoto novamente. Ele pega a moeda, o metal estalando contra sua palma enquanto ele reconhece a situação com um comentário simples e perspicaz. Segurando a moeda com a face do dragão para o alto, ele exibe um sorriso afiado e competitivo, espelhando a determinação que vê em seu novo rival. A tensão do encontro logo dá lugar à rotina mundana da vida na academia, enquanto eles se encontram lado a lado no refeitório movimentado. O chefe oferece outra porção do ensopado farto e, por um momento, o peso de seus destinos é substituído pelo simples conforto de uma refeição compartilhada. No entanto, a paz do refeitório dura pouco assim que eles pisam nos campos de treinamento. Sob o olhar atento dos instrutores, ele libera uma explosão devastadora de força mágica, lançando um oponente pela arena de pedra enquanto o corpo docente registra a conclusão do combate. Entre aqueles que caem diante de seu avanço implacável está Chris Schlegel, que desaba em derrota enquanto o frio decreto de expulsão é pronunciado. Mal ela cai, outro toma seu lugar. Gustavo Gregório avança com um rugido gutural, seu rosto contorcido pelo esforço desesperado. Sua força bruta é respondida com precisão cirúrgica enquanto o nobre se esquiva da investida e desfere um golpe final, deixando Gustavo para se juntar à lista crescente daqueles considerados indignos dos salões da academia. O expurgo que eles iniciaram continua inabalável pelos terrenos, com aluno após aluno, Karuna, Lehman e outros cujos nomes já estão sendo esquecidos, ficando pelo caminho, seus sonhos de se tornarem magos despedaçados em um instante. Observando a queda deles de longe, Cynthia nota sua eficiência com uma mistura de orgulho e cálculo, observando que ele já eliminou mais 6 rivais de seu caminho. Ela rapidamente se coordena com Lilith, orientando-a a flanquear a oposição restante e atrair sua atenção enquanto mantém um ímpeto. Sob seu olhar atento, ele permanece firme, seu foco fixo no horizonte com uma nova clareza. Ele percebe que a hesitação que antes o atormentava desapareceu, substituída por uma dívida de gratidão para com aquele que o impulsionou até este ponto. Ele é confrontado pela fúria explosiva de Allen, que ruge a promessa de esmagá-lo de frente e desmantelar cada peça do cenário atual. Em meio à tensão crescente, Cynthia mantém sua observação tática e fria, uma presença constante e calculista enquanto os outros estudantes observam o desenrolar dessa rivalidade cada vez mais profunda. Conforme os ecos do confronto se dissipam na noite, um silêncio pesado recai sobre a academia. Sob o brilho pálido da lua, uma estudante solitária se encolhe no chão de seu dormitório, sua silhueta um retrato de isolamento contra as paredes de pedra indiferentes da instituição. Dentro dessas paredes, o custo psicológico das expulsões iminentes atingiu o limite. Uma jovem, com o rosto marcado por um pequeno curativo e olhos transbordando lágrimas, sussurra um pedido desesperado por socorro ao sentir seu futuro escapar. Ela implora para que sua companheira, Carta, continue seguindo em frente mesmo que ela seja forçada a partir, enquanto o peso da contagem regressiva de 22 dias a esmaga como uma sentença inevitável. A partida termina com uma vitória decisiva para Vice Vincent, que permanece de pé enquanto seu oponente, Allen, continua caído no chão. O anúncio ecoa, confirmando que o avanço feroz de Vice pelas fileiras da academia continua sem interrupções. Sua dominância não parou por aí. Desde o início das aulas, há um mês, seu caminho foi marcado pela saída de 10 alunos que não conseguiram acompanhar o ritmo, 7 dos quais ele mesmo eliminou da competição. Ele reflete sobre seu próprio desempenho com uma satisfação fria e calculista, sabendo que foi o responsável por mandar a maioria de seus rivais para casa. Quando as classificações oficiais são publicadas, uma multidão de estudantes se reúne em sussurros para testemunhar um domínio sem precedentes. Os quadros de defesa mágica, rastreamento mágico e furtividade mágica exibem o mesmo nome no topo. Ao ver os resultados, eles mal conseguem acreditar, percebendo que ele garantiu o primeiro lugar em absolutamente todas as áreas de estudo. Essa demonstração esmagadora de talento faz com que Duke o confronte diretamente, apontando o dedo e exigindo saber se esta é, de alguma forma, sua segunda vida passando por esses eventos. Ele continua seu desabafo, gritando sobre a impossibilidade de tamanha força e questionando que tipo de treinamento insano permitiria que alguém passasse pelos fios mágicos de Shiryu como se não fossem nada. Os detalhes da recente batalha pela bandeira apenas reforçam a distância entre eles, já que ele derrotou Allen em um instante e capturou o objetivo antes que alguém pudesse piscar, alcançando a pontuação impressionante de 5.700 pontos. Ele permanece implacável em seus questionamentos, perguntando em voz alta quanta virtude seu rival deve ter acumulado em uma vida anterior para possuir tamanha habilidade natural e avassaladora. Enquanto a gritaria continua, o guerreiro derrotado só consegue olhar para baixo, envergonhado, pedindo desculpas aos amigos por não ter conseguido superar o obstáculo que a Vice Vincent mais uma vez. Ele permanece abatido enquanto sua amiga de infância oferece palavras de encorajamento, pedindo que ele não se prenda à derrota e foque na próxima vitória. Perto dali, o vencedor observa a troca com um olhar frio e calculista. O jovem nobre fecha os olhos, uma sensação de satisfação sombria o dominando enquanto aceita o estado atual das coisas. Ele reflete sobre a reputação de seu antigo eu, um homem detestado por sua natureza rancorosa e pelos métodos escusos que usava para arruinar aqueles ao seu redor. Diferente daquela sombra do passado, ele agora encontra uma paz estranha em suas ações, acreditando que, enquanto triunfar por meio de habilidade legítima, não há razão para a culpa ou para o ódio alheio. No entanto, sua compostura vacila quando ele percebe o olhar penetrante e quase predatório da garota fixo nele. A intensidade silenciosa dela
fazendo uma gota de suor escorrer por sua têmpora. Buscando escapar do escrutínio desconfortável, ele se retira, apenas para ter sua atenção capturada por uma conversa severa ecoando pelo corredor. A instrutora da academia, Chloe, está entregando um ultimato duro a uma estudante em dificuldades, avisando que o fracasso no próximo exame prático não será tolerado. A estudante, uma garota chamada Carta Violi, oferece uma afirmação baixa e trêmula de que está bem, embora seus olhos baixos revelem uma ansiedade profunda. Observando das sombras, o nobre percebe que a fria dispensa da instrutora é apenas o começo do infortúnio da garota. Ele se lembra da trajetória trágica da narrativa original, onde a expulsão desta garota estava destinada a servir como nada mais do que um catalisador para a eventual ascensão de sua amiga ao poder. Ele contempla a trajetória trágica da garota à sua frente, lembrando-se de como a narrativa original ditava sua partida. Naquela versão dos fatos, uma partida justa resultou na expulsão de sua melhor amiga, deixando-a isolada e destinada a desaparecer. Enquanto a observa caminhar pelos jardins da academia, ele percebe que, sem intervenção, ela simplesmente sumirá deste mundo sem deixar uma única marca para trás. Essa reflexão sombria é interrompida por um grupo de estudantes que encurralam a garota, perguntando zombeteiramente sobre seus planos para o próximo exame. Elas mofam dela, lembrando que a próxima prova é uma batalha em dupla e questionando cruelmente se alguém tão solitária quanto ela conseguiria encontrar um parceiro. A garota permanece em silêncio, sua expressão se fechando enquanto mencionam sua antiga companheira, aquela que já foi expulsa da academia. Com um coro de risadas debochadas, o grupo se afasta, deixando-a sozinha sob a sombra do escárnio delas. No entanto, a diversão delas é interrompida quando ele surge subitamente, fazendo com que as valentonas recuem em choque genuíno diante de sua presença inesperada. Ignorando as estudantes que fogem, ele se aproxima da garota e faz uma proposta surpreendente. Ele quer que ela seja sua parceira no próximo exame. Mais tarde, longe dos olhares curiosos de seus colegas, os dois se encontram em um penhasco fustigado pelo vento, com vista para a vasta academia. Ainda atordoada com a oferta, ela olha para ele com incerteza, questionando por que um nobre de sua posição escolheria se aliar a alguém tão comum quanto ela. Ela hesitou, a voz tremendo ao apontar a óbvia disparidade entre eles. Lembrando de seu status como o melhor do primeiro ano e de sua própria posição precária à beira da expulsão, ela argumentou que não eram, de forma alguma, uma dupla adequada, especialmente considerando a ligação dele com Lady Cynthia. De repente, sua respiração falhou quando uma presença arrepiante se manifestou na floresta atrás dele. Uma silhueta feminina escura permanecia imóvel entre as árvores, irradiando uma aura de pura malícia que parecia congelar o próprio ar. Percebendo o terror repentino dela, ele se virou para perguntar o que havia de errado, mas ela só conseguia olhar em silêncio, de olhos arregalados, para a figura que surgia nas sombras. A mulher misteriosa os observava com olhos frios e vazios, sua presença carregada de uma ameaça tácita. Ele descartou o medo dela com um tom calmo, quase desdenhoso, perguntando se a hesitação dela vinha de preocupações em relação à noiva dele. Seu olhar era firme, aparentemente alheio à figura espectral que acabará de desaparecer da linha das árvores. Ele continuou explicando que o desejo principal de Cynthia era que ele se destacasse acima de todos os outros na academia. Em sua visão, ela certamente entenderia que escolher uma parceira era apenas uma decisão tática, um meio necessário para garantir a vitória nas próximas provas. Apesar da explicação lógica dele, ela permaneceu abalada, com a mente cambaleando pela intensa sede de sangue que acabará de perceber. Sentindo a distração dela, ele chamou seu nome, trazendo firmemente sua atenção de volta para a conversa. Ele esclareceu suas intenções, insistindo que sua oferta não nasceu de piedade ou de um simples desejo de ser prestativo. Ele afirmou que não tinha energia emocional para lamentar a partida de cada aluno reprovado, enquadrando sua proposta como uma questão de pragmatismo frio. Ele observou que a expulsão dela seria um verdadeiro desperdício de potencial, um sentimento que a deixou questionando seus próprios sentidos. Ela se perguntou se a presença terrível que sentirá momentos antes não passava de um truque de sua imaginação estressada. Ele continuou sua avaliação, elogiando a rara habilidade dela de suprimir sua assinatura mágica de forma tão eficaz que passava despercebida até por magos habilidosos. Deixar tal talento ser desperdiçado, argumentou ele, seria um erro estratégico que ele não estava disposto a cometer. Ele concluiu que formar uma parceria com ela era simplesmente o caminho mais eficiente para o próximo exame, deixando-a sem palavras diante de sua avaliação direta de seu valor. Enquanto isso, da segurança das sombras distantes, os olhos vigilantes de sua noiva continuavam a acompanhar cada movimento deles. Ela surge das sombras das árvores imensas, sua presença assustando imediatamente a jovem. Com um sorriso astuto, ela elogia a impressionante capacidade de percepção da garota, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e cálculo. A nobre continua, ponderando em voz alta se a percepção da menina poderia superar até mesmo a habilidade Olho Sombrio de Weiss, já que ela detectou rastros mágicos que ele deixou passar. No entanto, ela aponta uma falha, observando que, embora a garota tenha sentido, falhou totalmente em notar Lilith, uma mestre em técnicas de assassinato que se materializou silenciosamente logo atrás dela. Mudando de assunto para os desafios da academia, ela revela que a próxima batalha de duplas será um exame conjunto envolvendo alunos de todos os 3 anos. Ela explica que, enquanto ela e seus pares conseguem se virar contra veteranos, Weiss claramente traçou uma estratégia de vitória específica que depende das habilidades únicas de ocultação da garota. Flanqueando a garota trêmula ao lado da empregada, ela a encoraja gentilmente a seguir com o exame como parceira de Weiss, anunciando que ela mesma fará dupla com Lilith. O peso da situação deixa a menina paralisada de medo, seu rosto pálido enquanto as duas mulheres formidáveis
cercam como predadoras. Momentos depois, ela ouve enquanto Weiss reafirma sua decisão, enfatizando que, como o tempo é curto antes do exame, o treinamento especial deles deve começar sem demora. Ele se coloca diante dela com um olhar determinado, pronto para moldar a parceria deles em uma força capaz de sobreviver às provações que virão. Weiss inicia oficialmente a preparação exaustiva para a batalha de duplas, mergulhando em um programa de treinamento especializado ao lado de Carta. Embora ela consiga dar uma resposta afirmativa fraca, sua expressão trai um profundo sentimento de pavor, seus olhos estão arregalados e vagos, e uma lágrima solitária escapa enquanto ela mantém um sorriso dolorido e artificial. Ao observar o colapso emocional repentino dela, ele se vê obrigado a questionar por que ela já começou a chorar antes mesmo do trabalho pesado começar. Caminhando pelos terrenos serenos da academia, Weiss tenta dominar as complexidades da magia de voo, embora o progresso seja lento. Ele é recebido com uma provocação brincalhona de Carta, que ressalta que ele não conseguiu permanecer no ar por mais do que alguns segundos fugazes. Ela escuta enquanto ele admite que, embora o plano para o exame envolva ele voando com ela, tornando seu próprio voo desnecessário, ele ainda sente uma atração pela habilidade. Ele explica que viu isso como uma oportunidade rara de aprender uma disciplina difícil, uma que ele não queria deixar escapar. Sua filosofia é simples. Qualquer magia pode se tornar um trunfo poderoso dependendo de como é utilizada, e não há mal nenhum em expandir o próprio repertório. Ele então oferece um pedido de desculpas sincero por envolvê-la em seu treinamento extra, reconhecendo que isso não tem nada a ver com os requisitos do exame compartilhado. Seu olhar torna-se intenso enquanto ele reafirma seu compromisso com ela, jurando que fará tudo ao seu alcance para garantir que ela não seja expulsa. Ele segue isso com um pedido hesitante, perguntando se ela estaria disposta a continuar ajudando-o com seu treinamento de voo mesmo depois que a pressão do exame passar. Ela não consegue evitar uma risadinha suave, atingida pela percepção de que os rumores sombrios que cercam o jovem nobre não poderiam estar mais longe da verdade. Ela olha para ele com novo calor e admiração, concordando com seu pedido enquanto reconhece silenciosamente o quanto ele se esforça por trás de seu exterior severo. Ela permanece diante dele, ouvindo oferecer sua ajuda, desde que ela esteja de acordo com a proposta. Enquanto observa, ela reflete sobre os boatos que cercam seu nome. Embora outros o descartem como um nobre preguiçoso e desonrado, ela enxerga um homem completamente diferente. Seguindo enquanto caminham pelos jardins da academia, ela percebe que ele é um trabalhador diligente, sempre ansioso por aprender, e se vê aspirando a igualar tamanha dedicação. Em outro lugar da academia, a instrutora Chloe observa pela janela, com seus pensamentos voltados para o mesmo jovem, Weiss Vincent. Em seu escritório, o diretor Giles examina um relatório com um olhar de descrença, notando que as notas alcançadas por um aluno tão novo são quase sem precedentes. A instrutora Chloe confirma as descobertas com um aceno, acrescentando que Weiss foi pessoalmente responsável pela derrota de mais da metade dos alunos que foram recentemente expulsos. Embora reconheça seus feitos impressionantes, ela observa que a turma deste ano é particularmente excepcional, apontando para outros como Chris e Gustav que demonstraram um potencial notável. No entanto, ela admite que o indivíduo mais surpreendente de todos é Allen, o aprendiz do instrutor Darius. Ele é uma força implacável, erguendo-se do limiar do fracasso e retornando mais forte após cada revés. Além dele, ela menciona outros dois que a pegaram de surpresa, com seus poderes se manifestando nos confrontos violentos que ecoam dos campos de treinamento. Lilith e Cynthia se enfrentam, seus olhos fixos em um desafio silencioso enquanto se preparam para mais um embate. Elas progrediram a um ritmo impressionante, muito além do que qualquer um poderia prever quando chegaram à academia, seu poder se manifestando nas pedras estilhaçadas ao redor delas. As duas se levam ao limite absoluto, envolvendo-se em um combate letal com aço afiado em vez das espadas de madeira usadas por outros alunos, tratando cada golpe como se suas vidas estivessem em jogo. Este treinamento brutal de vida ou morte as transformou em guerreiras de força incrível, cada golpe carregando o peso de sua determinação compartilhada e as cicatrizes de sua prática implacável. Eventualmente, o puro desgaste físico e mental as força a parar, seus corpos feridos e a respiração saindo em suspiros irregulares e desesperados. Ela se ajoelha diante de sua companheira, suas mãos brilhando com uma luz suave e restauradora enquanto começa a curar as feridas que infligiram uma a outra durante o duelo. Enquanto a magia faz seus milagres, elas trocam palavras de respeito mútuo, com Cynthia reconhecendo a habilidade impressionante de Lilith, enquanto Lilith retribui humildemente o elogio. Ela limpa um rastro de sangue do lábio, seu olhar endurecendo com um renovado senso de propósito enquanto jura se esforçar ainda mais para alcançar novos patamares de poder. Sua motivação não é apenas servir como empregada, mas permanecer como uma igual ao lado de Weiss, uma pessoa orgulhosa e capaz que pode protegê-la em vez de apenas seguir seu rastro. Ela sorri, seu coração cheio da determinação de se tornar um pilar de força para o homem que admira, decidida a ficar mais forte por ele e por si mesma. Ela se ajoelha no campo de treinamento, sua voz tremendo com uma nova resolução enquanto confessa seu desejo de se tornar mais forte. Sua motivação é clara, ela não deseja mais ser um fardo, mas sim um escudo confiável para o homem a quem serve, especialmente quando ele se encontra em perigo. Ela ouve enquanto sua companheira oferece um sorriso caloroso e um elogio, insistindo que sua força atual já é bastante formidável. Apesar do elogio, a jovem empregada permanece humilde, afirmando que ainda não alcançou o nível da nobre que está diante dela. Sua expressão muda, no entanto, conforme um brilho mais calculista surge em seus olhos enquanto ela contempla seu verdadeiro objetivo. Além do mero treinamento, o objetivo imediato delas é isolar sistematicamente a garota chamada Carta, afastando-a do lado do jovem Lorde para limpar o caminho para seus próprios planos. Ela se senta sozinha na quietude da noite, um calafrio súbito e inexplicável percorrendo sua espinha, fazendo-a tremer. Sem saber das tramas tecidas nas sombras, ela se pergunta por que o ar ficou tão frio tão abruptamente, um presságio das provações que virão. O dia do grande exame finalmente chega, e o pátio da academia é preenchido pelo murmúrio baixo de energia nervosa enquanto os alunos se reúnem em torno de um enorme e brilhante selo mágico.
O ar está denso de antecipação, marcando o início de um ponto de virada crítico para cada aspirante a mago presente. Ele está no meio da multidão, sua energia barulhenta e inalterada enquanto sugere um simples jogo de pedra-papel-tesoura para decidir suas duplas. Duke Billiam parece mais animado do que ansioso, tratando o exame de alto risco com o mesmo espírito competitivo que traz para uma briga comum. Ele berra as regras para seus colegas, declarando que quem perder o jogo deve aceitar o destino de formar par com um completo estranho durante o teste. Enquanto alguns acham suas palhaçadas exaustivas, seu entusiasmo serve para quebrar a tensão que paira sobre o grupo. Eles rapidamente se envolvem na disputa, as mãos movendo-se no ar enquanto os sons do jogo ecoam pelo pátio. É um breve momento de leveza antes que o verdadeiro desafio comece, enquanto os alunos finalizam suas parcerias sob o olhar atento dos instrutores. A contagem regressiva começa, uma voz severa ecoando pela área enquanto a primeira dupla é preparada para a partida. Com um flash de luz e um surto de poder mágico, eles são informados de que seu destino é o terreno acidentado e perigoso do Monte Garial. Eles se materializam no coração de uma floresta densa, a transição instantânea e impactante. Recuperando rapidamente o equilíbrio, a dupla confirma sua estratégia. Eles caçarão os veteranos que possuem os valores de pontos mais altos, visando garantir sua vitória através de uma agressividade calculada. Ele e os outros alunos se veem espalhados pelo terreno vasto e acidentado do Monte Garial enquanto uma voz estrondosa ecoa pelos picos. O anúncio confirma que todos chegaram aos seus pontos de partida designados, sinalizando o início oficial da provação. Enquanto a voz continua a transmitir as regras, o peso da situação recai sobre os participantes, incluindo uma carta focada e um Vaz com um sorriso de deboche. Este é o exercício conjunto do terceiro ano, um teste projetado para levar cada aluno ao seu limite absoluto em um ambiente hostil. Eles se preparam para o conflito iminente, com Allen e Cheryl prontos para enfrentar quaisquer desafios que a montanha reserve. Com uma declaração final e trovejante, o teste de sobrevivência de pega-pega começa oficialmente, lançando os alunos em um jogo de estratégia e força de alto risco. Longe dos picos gelados da montanha, um tipo diferente de batalha acaba de terminar em uma costa ensolarada. Milk Avitas está sobre um bando de piratas derrotados, sua lâmina pressionada contra a garganta do líder, que treme de medo. Ela reflete em voz alta sobre uma tarefa que pretendia concluir recentemente, mas os detalhes lhe escapam no calor do momento, deixando-a momentaneamente distraída de seu cativo. De repente, a peça que faltava em sua memória se encaixa com uma clareza surpreendente. Ela exclama ao perceber que seu verdadeiro propósito era obter uma licença de ensino para a Academia de Magia Noblesse, a mesma instituição que está testando seus alunos no momento.